Então, assim, esse cara especialmente, ele tem um endividamento de 15 milhões, 16 milhões quase, frente a 1,5 milhão de faturamento. Qual que é o gargalo desse cara? Ele tem uma margem. Olha a margem dele, Lázaro. Não, eu não posso pedir RJ, é vergonha. Pedir recuperação judicial e tal. Tu lembra que a gente falou que o ego é um dos fatores que levam o empresário à ruína? Tem muita gente assim? Mas muito, cara. Muito. Muito cara tá indo pro buraco, mas ele não tem coragem de pedir RJ porque ele fala que vai fazer mal. Todo negócio que tiver uma margem menor do que 10% Perigoso. já é um risco. Você tem que ser um exímio administrador. Você tem que ter um controle muito, muito fera da sua operação, porque qualquer oscilação de mercado de uma commodity, $1, pode travar a tua operação do dia para a noite. Fala, galera do Padrinho Podcast. Cara, o Padrinho tá cheio de novidade, né, meu irmão? Nós fizemos 6 episódios em Interlagos. Lembrando que esses episódios, boa parte deles é só pro clube de membros, só para quem tá lá dentro no membro. E o resto vai estar lá. E tenho certeza absoluta que vai contribuir muito para vocês. E falando em contribuição, né, hoje é um dia extremamente especial que a gente está cumprindo uma promessa. Eu e meu amigo, meu sócio, meu amigo, meu parceiro de muitos anos, trabalha comigo, conheço há muito tempo, Marcos Pelosato. Não vou nem apresentar o Marcos de novo, todo mundo já conhece, né, Marcão? É isso aí, galera. Obrigado, Estamos pagando promessa, né? É, com certeza. Nós estamos pagando promessa. Para você que é empresário, você está em dificuldade financeira, você quer entender como funciona o processo da RJ, até antes da RJ, a gente está aqui. Lembra que eu já falei aqui no ar? O Grupo Optimizing trabalha com uma empresa, mas na hora que a empresa chega numa situação que a gente está entendendo, que está caminhando para o RJ, em vez de eu te largar, eu te passo para o Pelosato. O Pelosato vai cuidar disso para você, vai te ajudar a fazer o processo. Então você está bem cuidado, independente do processo que você esteja e da fase de reestruturação que tu precisa. E no último episódio, a gente ficou aqui falando como que o Pelosato trabalha, as empresas dele trabalham, e nós fizemos uma promessa. Vamos trazer case real, vamos explicar passo a passo como é que ele faz uma análise da empresa, o que pode fazer. E a gente está aqui para pagar a promessa, né, Marquinhos? Vamos pagar e vai ser hoje essa promessa aí. Pois é, então a ideia aqui é que o Marquinho, como peça-chave, que lembra, né, cara? A RJ é com ele, não é com o Lázaro, e ele vai entrar no detalhe, a gente vai conversar aqui. E se você tiver dúvida, escreve, bota todo tipo de pergunta, porque o Marco vai voltar aqui. Ele já fez um compromisso comigo, que todas as dúvidas que aparecerem a respeito desse tema, você vai vir para cá receber, você vai vir cá para falar. E vamos começar, Marquinhos? Bora, vamos começar. Você quer fazer um negócio, cara? Eu tinha uma curiosidade que da outra vez a gente não falou, mas se a gente tem um tempinho um pouquinho aqui, você vai gastar 20 minutos aqui contando como você começou, e contando aquela parada da pandemia que a gente estava falando aqui, você me contando uns cases bacanas, como é que foi, o que explodiu. Porque também o Marquinho não é filho do Warren Buffett, que eu saiba. Nem do Bill Gates. É isso aí. Que eu saiba, entendeu? Então, é gente comum Tá inchado, que fez o extraordinário, certo? Entendeu? Porque eu gosto de trazer aqui os improváveis, né? Gente comum que fez o extraordinário. Para ser quem ele é hoje, uma referência no que ele faz, rico pra caralho, entendeu? A cara dele vai vir. Mas é o que ele fez hoje. Tem uma história, tem um começo. Quer contar um pouquinho? Vamos lá. Investir 20 minutos? Vamos falar. Aí depois a gente entra pra parte técnica. Aí, galera, pergunta tudo, bota aí, porque a Fê, você sabe que eu tenho aqui, né? A Fê, geração Z, é minha pupila, entendeu? É minha geração Z de estimação. Vocês já conhecem ela de ouvir, mas daqui a pouco vocês vão estar aqui. Ela que vai dar recado, principalmente. Se você tem menos de 25 anos de idade, a Fê que vai te orientar. Então, conta pra gente. Vamos lá, meu irmão. Obrigado pelo convite. Vamos pagar essa promessa, mas antes vamos contar um pouquinho da história, né? Exato, como tudo não passamos por ela, né? Não passamos, a gente falou muito da lei, como funciona, metodologia. E agora acabou... fala quem é Pelosato. Quem é o Marcos Pelosato. Pessoal, obrigado pela audiência de vocês, sempre aqui através do Padrinho. O carinho das mensagens que eu andei recebendo desde o último podcast foi maravilhoso. Espero ter ajudado e somar cada vez mais contigo, meu irmão. Eu comecei a recuperação judicial em 2012, cara. E foi por um acaso, na verdade. Do total acaso. O ano anterior, o ano de 2011, foi um ano de muita luta na minha vida, muita dificuldade financeira. Eu já era pai, tinha uma filha pequena.
Estava passando por um momento muito difícil, era advogado já e contador. Me formei em 2008 e 2007. Contador em 2007. Você sabe, irmão, advogado em 2008. Uma coisa que eu nunca tinha contado aqui também, outro dia eu lembrei de contar. Eu fiz 4 anos de contabilidade, eu sou técnico em contabilidade. Por quê? Porque quando eu tinha 15 anos, eu ia para o 2º grau, e eu, naquela época, passar no vestibular era muito difícil. E aí minha mãe queria que eu estudasse, fazer vestibular. Eu falei, mãe, se eu não passar, tô fudido, né? Estudei escola pública, brother. Aí eu juntei com mais 2 amigos, falei, vamos fazer contabilidade. Aí o cara falou, bicho, 4 anos estudando. Eu falei, vou fazer contabilidade. E minha mãe ainda falou, não, mas será? Eu falei, vou fazer. E eu fiquei, meu irmão, com 15 anos eu já estudava. Balanço, balancete, razonete, tudo que entra, bita, tudo que sai, acredita, passivo, passivo circulante. E me ajuda até hoje. E na minha vida, parece uma besteira, eu sou advogado, faço reestruturação através de recuperação judicial. Mas a espinha dorsal de um processo de recuperação judicial é contabilidade. Pois é. Cara, então isso me ajudou. Eu, na época, não sabia que ia ser tão fundamental. Eu, como conselheiro, se eu não entender de análise DRE, de fluxo de caixa, DFC, fluxo de caixa contado, cálculo de lucro livre, EBITDA, se eu não tiver como fazer uma dívida estruturada, isso tudo eu aprendi, eu era adolescente, brother. É isso aí, é o que te trouxe daqui. É o que acabou trazendo. Então vamos lá, contador e advogado. E aí assim, em 2007 me formei contador, 2008 advogado. Naquele ano de 2008 eu descobri que ia ser pai, minha filha nasceu. E foram aqueles inícios, né, profissional muito difícil. Mas em 2011 foi um ano muito desafiador, cara. E foi um ano que eu passei muita dificuldade em relação a dever para bancos. E fui empreender, né? Fui tentar empreender e tive uma trombada do destino, vamos falar assim, né? E naquela dificuldade toda e lutando, eu falava, senhor, mas eu preciso de ter uma profissão dentro do que eu estudei que me remunere. E eu atuava como advogado trabalhista, fazia cível. Quando me chamava para uma audiência criminal, eu dava um jeito de indicava alguém, sempre correndo para um lado e para o outro. De repente eu recebo um cliente, que já era um pequeno cliente meu no dia a dia de trabalhista. Ele me pergunta assim, Marcos, você faz recuperação judicial? Eu falei, olha, eu não fiz, mas mas eu posso fazer, não tem problema. Isso aqui, eu fui num escritório fulano de tal, é um escritório famoso. Me cobraram 50 pau por mês, cara. E eu não tenho condições de pagar isso aí. Eu falei, ó, você fica tranquilo. Que eu vou fazer essa porra. Eu vou fazer e eu vou fazer melhor do que eles fizeram pro senhor, pode acreditar. Cara, fui no fórum, copiei 3 processos. Pesquisei no site, copiei 3 processos, levei pro escritório uma mesa como a sua, assim. Copiei, cara, linha por linha, aí juntei os 3, fiz o meu modelo. Cara, em 2012 eu fiz isso, fiz o meu primeiro modelo em cima de 3 processos. Obviamente que aí eu melhorei, né? Acrescentei coisas que eu achei que eram importantes, detalhes para deixar mais bonito o meu trabalho, até porque eu era um advogado muito jovem, como é que você tem credibilidade, né? E eu fechei o contrato assim, eu falei, olha, você não precisa me pagar nada nesse momento, eu vou fazer a tua recuperação judicial, assim que o juiz aceitar, você começa a me pagar. Porque eu tinha insegurança de entregar, não queria receber por algo que eu não tivesse de fato entregue, e por outro lado era uma garantia também para esse senhor que estava confiando em mim. Cara, esse cara mexia com transportes, cara. Em 2012. Eu lembro como se fosse hoje. Abriu essa porta na minha vida. Não paro mais. Esse cara me indicou sem brincadeira umas 20 empresas, ou mais. Porque o pessoal falava assim, Marcos, tá chegando o oficial de justiça aqui para levar as carretas embora. E eles não conseguem levar, que diz que tem uma decisão de um juiz que você consegue aí em São Paulo. E essa decisão não deixa os caras levar os caminhões. Mas você faz esse negócio para mim? E o pessoal do transporte muito simples, muito trabalhador, né? Muito que nem a gente, assim, geralmente né? a dona da transportadora é um caminhoneiro que deu certo. Pronto. Geralmente é isso. E aí eu comecei a pegar o linguajar deles e comecei... Cara, eu passei a entender de transporte como ninguém também, viu? Já sabia todos os tipos de caminhões, como que era o frete, o que era terceiro, agregado. Entendia da operação, porque de certa maneira você tem que entrar na operação para poder, de fato, reestruturar o cara. E comecei a fazer recuperação judicial ali, Lázaro, 2012. 2012, 2013, em 2014 eu fechei minha primeira recuperação judicial no valor de honorários de R$1 milhão, cara. Que maneira. R$1 milhão. Eu nunca... Cara, imagina. Não, a primeira em 2014 foi de R$1 milhão, mas você de R$1 milhão. Não, fiz várias outras, vixe, mas só que eu não sabia cobrar. De 2012 a 2014, eu fui aprendendo até a cobrar, porque o que eu fazia eu não conseguia mensurar, eu não tinha experiência. Tanto que hoje eu falo muito de educar o pessoal nesse sentido, de encurtar esse tempo. Por quê? Às vezes você tem um ouro na mão, mas não sabe que ele vale. Deixa eu te contar, falando em ouro, cara, já aconteceu com a gente. Eu já te indiquei um cliente, que esse cara eu acho que vai pra falência direto. Tadinho. E não quis fechar. Você sabe o que eu tô te falando. Sério? Mas é o que a gente falar. Eu lembro deles, cara. Entendeu? Assim, não
Não quer. Ele tem pavor de RJ. Não, eu não posso pedir RJ, é vergonha. Pedir recuperação judicial e tal. Tu lembra que a gente falou que o ego é um dos fatores que levam o empresário à ruína? Tem muita gente assim? Mas muito, cara. Muito. Muito. O cara tá indo pro buraco, mas ele não tem coragem de pedir RJ porque ele fala que vai fazer mal. Ó, falando disso, para você ter uma ideia, eu vou dar um número agora, um dado importante. A nossa lei é de 2005, cópia da lei americana. Nos Estados Unidos, a mesma lei, veja, a mesma lei. A nossa foi adaptada para o nosso sistema, para o nosso ordenamento, mas é a mesma lei, o entroncamento. Nos Estados Unidos, antes de uma empresa fechar as portas, 30% das empresas socorrem a lei chamada Chapter 11 americana, que é a lei que trata de recuperação judicial. No nosso país... Diferente do bankruptcy. É diferente. Aqui no nosso país, por exemplo, é 0,1%. Para você ter uma ideia. Então, assim, olha a diferença. Isso por quê? Porque lá nos Estados Unidos, eles tratam o empresário que tenta reestruturar como um herói. Como um guerreiro, um cara que tá lutando para salvar os empregos e a empresa dele. Aqui o cara, ele é tratado como um quê? Bandido. Picareta. E outra coisa também. E aí o empresário incorpora isso. Nos Estados Unidos, ele vê o empresário que saiu de baixo e deu certo e fala assim, eu quero ser ele. Aqui a gente fala assim, o que ele fez de errado para ele estar lá? É uma merda isso. Aqui criou um carimbo. E quantos empresários, você sabe, que fez tudo certinho e tal, e de repente cai numa fiscalização dessa qualquer, o nome vai pra internet e não tem culpa de nada, mas queimou o cara. Quantos você conhece no Brasil? Inúmeros, cara. Inúmeros. E são fatos assim... No nosso país, os caras endemonizaram a lei. Então, fala recuperação judicial, o cara arrepia, ele prefere quebrar, às vezes, por não se dar o direito de salvar. Só que quando ele descobre que, na verdade, não era tudo isso, ele se arrepende amargamente, cara. Vários casos de caras que vieram ao meu escritório e não fizeram a recuperação judicial no primeiro momento, depois de um ano e meio, eles voltam, devendo o dobro. Via de regra, talvez esse cara pode ser que ele volte, viu? Pode ser. O cara que apertar muito mesmo é perigoso aparecer. E aí, voltando à história, em 2012 eu iniciei, em 2014 eu praticamente incorporei mesmo o advogado de recuperação judicial. Por ser muito jovem, eu sempre fui muito humilde com as pessoas no fórum, os juízes, administradores judiciais e todo mundo. Então o pessoal gostava, sempre gostou, indicava. Eu sempre tive um bom trato com os clientes no que diz respeito assim, a entender a dor e viver com ele aquele momento de salvar mesmo. Então em 2014 eu realmente fechei meu primeiro contrato no valor de R$1 milhão, cara. 2014, 15, 16 o pessoal me chamava de reizinho da recuperação judicial. De tanta recuperação judicial que eu fazia, porque saía no valor econômico. Não sei se você vê ainda, assim, de vez em quando você vê. Não sei se você já viu isso daí. O valor econômico eu tinha em casa, né? Mas hoje... Mas antigamente a galera tudo valor econômico. O empresário era Estadão e valor econômico e um outro... Exame. Um exame, às vezes, lembra da Veja, Vejinha. Veja normal foi muito sucesso. Mas o valor econômico... Era do business. Do business. Então sempre saía lá e sempre quando o pessoal pesquisava saía meu nome ou saía o nome do escritório, alguma coisa eles pesquisavam. Então eu fiquei com essa conotação. 2014, 15, 16 foram para mim os melhores anos, porque realmente não tinha ninguém fazendo recuperação judicial, cara. E eu fazia justamente para o médio e pequeno empresário. E ninguém quer atender o médio e pequeno porque em tese é pouco remunerado. E eu não vi esse problema de ser pouco remunerado, porque quando você dá a mão pro cara na dificuldade... Uma RJ do Americanas dá muito mais dinheiro do que uma RJ... Ele te honra. E o cara pensa nisso. O advogado ele fala, não, vou pegar a grande RJ. Só que a grande RJ te dá muito mais trabalho, dor de cabeça, tem vários interessados no meio do caminho. Quando você atende o pequeno e o médio empresário, até você e o dono. Isso aí. E quando você salva esse cara, o cara te abraça, te agradece, te indica. Então eu vivi através da recuperação judicial até 2020, 100% focado na indicação assim, cara. E a maioria era indicação. Sempre, até hoje, até o começo desse ano, 100% indicação, cara. É que esse ano agora eu estou entendendo um pouco mais do que é a internet, o poder da internet. Realmente estou me posicionando um pouco melhor em relação a isso. Então eu tô conseguindo levar essa mensagem adiante, cara. Que eu acho que tem uma função social por trás disso. Também, eu acho que assim, é 0,1% de empresários só que entenderam o que tem que fazer, mas nos Estados Unidos tem 30%. Se eu elevar de 0,1 para 1%, para mim já... Minha meta é salvar 1.000, 2.000 empresas só eu. Meu escritório por ano. Fora o restante que vão fazer, entendeu? O nosso país tem 2.000 RJs por ano na média. Eu quero fazer 2.000 Marcos. É isso aí. Ou eu através dos meus associados, alguma coisa assim. Esse é o pensamento. E aí em 2020, meu irmão, o que aconteceu? Parou o país em março. A gente tá aqui em Alphaville, já estava morando aqui já fazia um tempo. O pessoal falou, olha, é o seguinte, tem que fechar o escritório, não pode mais ficar se não for da área da saúde. Não sei se você vai lembrar disso. Total. Fechamos o escritório, cara, foi para casa em março. Passou março, abril, maio. Aí o telefone não parava, né? Eram os clientes ligando.
amigos de clientes ligando, pessoas que eu não sabia quem era ligando, aquela loucura toda de informação, o que vai fazer, o país quebrou, eu preciso de ajuda, porque até então tava naquela fase inicial da pandemia, não tava loucura de crescimento, ainda tava naquela fase down, sabe? Cara, aí começou. Saí de casa de manhã para atender cliente em interior de São Paulo, interior de Minas, só que saindo de carro não tinha restaurante aberto, só tinha posto de gasolina. Comecei a fazer um jejum intermitente de maneira forçada. E aí, cara, quando foi no meio do ano, no mês 6, eu comprei um avião para justamente atender os meus clientes. E aí no mês 6 eu comprei, fiquei com esse avião um bom tempo, rodei o Brasil, e eu era o único advogado, eu era jovem advogado, que circulava o país atendendo os clientes. Eu ia no cara. Claro. E não cobrava taxinha, essas coisinhas pequenas, porque era tiro certo. Eu ia, o cara me ligava lá, eu ia até ele, em Caxias do Sul, o cara estava com contrato. Eu saí de lá, RJ, várias. E aí começou. A pandemia para nós foi um grande alavancador. Foi. Para nós. Eu colho frutos da pandemia até hoje e agradeço muito você que é empresário, que é meu cliente, te agradeço muito, te honro. Graças a você eu tô aqui fazendo parte desse processo hoje, ajudando muito mais pessoas, pode ter certeza disso. Então esse foi a nossa história, cara. Pensa o seguinte, eu falo que a empresa é o maior vetor social no planeta. Sim. O empreendedorismo. Você só desenvolve a sociedade gerando emprego. E se você faz um trabalho de recuperar essa empresa, é tão importante quanto. E eu fazia como essas análises? Do jeito que eu vou mostrar para você aqui hoje. Show de bola. Então eram informações básicas, porque de fato não tinha como aprofundar naquela época. Tava todo muito desesperado. Falava-se com aquela máscara N95, você nem escutava o cara direito, ficava dor de garganta, porque tampava o nariz e ficava falando com a boca. E aí eu fazia uma DRE muito simples e algumas informações do dia a dia que eu pedia, que é através desse relatório que eu tenho hoje, que é a mesma forma que eu avaliava na pandemia que eu criei, eu avalio hoje. Então é uma avaliação que a gente faz muito rápido. Então você sentou com o empresário, ele te entregou informações fidedignas, eu consigo já ter um diagnóstico. É RJ ou não é RJ? É RJ ou não é RJ? E aí vou seguindo o meu fluxo. E ó, qual que é a ideia aqui hoje, afiliados? O negócio é o seguinte, ele vai mostrar como ele faz isso. A gente vai projetar, vamos passar aqui uns 3, 4, 5 casos e ele vai bem detalhadamente. Eu falei com o Marco, meu irmão, aula de professora primária. Vai mostrando linha a linha como é que funciona, para mostrar para você que tem um negócio, cara. Recuperação judicial não é vergonha, é honra. É honra. Só que as pessoas pensam ao contrário. Você que faz recuperação judicial, você enfrenta todo um paradigma da sociedade, você é um herói, cara. E assim, se você está buscando salvar a sua empresa, salvar empregos, os empregos das pessoas que estão com você, sua família, que de mal tem nisso? De mal tem nisso. Eu acho que é uma questão até de covardia você não enfrentar isso de uma maneira objetiva. Cara, além desse caso que eu te falei, tem um outro caso também, um cara que, eu conheço ele até hoje. E a situação da empresa dele já era para RJ há muito tempo. E ele fica pedalando, piorando o caso, pedalando, piorando o caso. Como ele é um cara que fatura muito, quase zumbi, aí ele vai empurrando. Então, para que empurrando, sendo que ele tem uma medida, uma lei que pode te ajudar. E você tem métodos, às vezes, que você vai falar um pouco, né? Às vezes você não entra para RJ com um cara... E você ajuda ele antes, entendeu? Tem outro caminho. Então, vai lá. Estatisticamente, 60% das pesquisas, das consultas que eu tenho no escritório hoje, não são casos de recuperação judicial. A gente consegue resolver sem a medida processual. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, que é uma dúvida que todo mundo tem. Eu sei que, pela regra, não pode. O cara tá com o EBITDA negativo, ferrado. Aceita-se o pedido de recuperação judicial dele? Eu sei que se ele não gerar caixa, como é que ele vai pagar credor? Então não vai aceitar. O juiz fala, não, é isso mesmo. É assim, ó, se você tem um EBITDA negativo, aí o problema está na operação como um todo. Então o que eu sempre falo para o empresário? Resolve primeiro isso. Vamos entender, antes da gente realmente dar esse start, porque na medida em que nós vamos travar todo o passado, o mês seguinte tem que dar positivo. Deveria. Pode ser pouco, mas tem que dar. Não, dá negativo porque a nossa operação é deficitária, porque a gente é ineficiente em compras, nossa venda está marginalizada, a gente já não sabe fazer composição de custo. Então, o que eu faço? Você tem que ter uma operação com um gestor, de fato, que vai fazer um levantamento do que você realmente está entregando em relação à sua concorrência. Por exemplo, provavelmente você vai trabalhar todo o SG&A, mais a redução de custo e mais entender se o cara está vendendo com a margem adequada. Pronto. Porque no final do dia, assim, o que ele faz? Ele não troca o comprador dele tem muitos anos. O comprador dele já não faz mais cotação, fala com aquelas mesmas pessoas há anos. Ou seja, ele compra mal, não é de hoje. O vendedor também tem um hábito, porque vende para grandes empresas, não consegue ficar rediscutindo cláusula contratual e reajuste. Então ele tem dois problemas muito sérios. Ele tem um cliente que concentra muito a carteira dele na saída e tem um comprador, um departamento de compras que é ineficiente de fato. Então ele não consegue
Quando ele vai virar esse navio, essa demora, o EBITDA não consegue virar. Mas é de fácil percepção também. Entendi. A gente tudo uma questão de posicionamento. Até outro dia eu fui com o pessoal do escritório em uma reunião, chegamos lá, a gente conseguiu fazer uma redução de custo de 15% em cima lá, só conversando. Apertando, traz o número aqui. Agora puxa do concorrente, que eu tenho no escritório vários cases, então eu tenho histórico, né? A gente tem mais de 2.000 processos, cara, em andamento. Ao longo de todo esse período. Então a gente tem, se eu falar algum caso, eu tenho na mesa lá para avaliar. Então eu consigo saber de fato qual que é a margem real que cada segmento consegue entregar. Show de bola. Dá pra gente fazer. Davizão, vamos postar aqui? Primeiro caso, pelo exato, vai começar a entrar a falar aí. Qual que é esse? Pode pôr um primeiro. Acho que eu digo, se quiser começar, pronto. Vamos começar esse? por esse. Pode ser por esse, sim. Vamos lá. Esse é um caso aqui, a gente acabou tirando o pessoal o nome para não, obviamente... Claro, por questão de confidencialidade. Mas esse é uma rede de supermercados, tá? Que nos procurou, tá? E aí que eu queria te pedir, explica desde o cabeçalho, irmão. Tá, como é que... E primeiro, o porquê que você pede esse relatório. Tá. E aí você vai explicando. Esse é o relatório inicial, porque toda reunião, para ser marcada, nós temos que ter acesso a informações mínimas e básicas. Então, o que eu peço para o empresário? Exatamente o que está aqui. Dívidas bancárias, fornecedores, trabalhistas, o que você tem de tributos federais e estaduais, porque são duas classificações diferentes de interpretação. E logo abaixo, se puder abaixar um pouquinho, Mar, eu peço para ele o faturamento... Isso. Eu peço para ele o faturamento, a média de faturamento considerando os últimos 12 meses e peço sempre o último mês. Então, se você olha de fato esse caso, ó, o cliente veio falando, olha, a minha média está em 8,5, mas no último mês, por coincidência, veio a 8. Ou seja, ele perdeu 500 pau de faturamento. Então, tecnicamente, a rede de supermercado ele tem uma margem muito baixa. Muito baixa. Então, você vê, ó, 500 mil reais que deu de redução ali, o cara já sentiu. Claro. Já fez ele procurar medidas de solução. Quando nós fazemos isso, meu irmão, o que a gente faz logo na sequência? Eu pergunto para ele, se puder ir na outra... Essa aí, Davi. Isso, aí, pode parar. Eu pergunto para ele assim, qual que é a sua margem de lucro, de fato? Lucro operacional, o EBITDA dele ali. O EBITDA. Então ele me informa Isso lá. não é LL, é EBITDA, é. Isso. Ele me informa. 3,8, Marcos, em cima do meu faturamento seria meu lucro estando tudo em ordem. Qual que é o seu estoque? Que é uma informação relevante também, porque eu sei pelo estoque quanto tempo ele tem de faturamento ainda em casa. Depois eu aprofundo... 5 milhões, ele tem menos de 30 dias. Menos de 30 dias. Só que aí tem um ponto. Se ele falou que é 5, provavelmente aí tem curva BC. Muito. Então, curva A disso aí deve ser o quê? 2 milhões, quando muito. Então, tecnicamente, o estoque ele é muito importante no dia a dia para eu tomar a decisão do time da RJ para ele. Porque eu falo, cara, se você não tem estoque, tua margem está muito curta. Aí eu começo a fazer os desenhos, aí eu vou te falar como é que eu faço. Cara, olha para essa situação. O estoque é vetor principal de virada de jogo para qualquer business. No caso do supermercado, o estoque, o shelf life é muito curto. Sim. Então, aquela estratégia tradicional, deixa eu aumentar meu estoque. Por exemplo, se você estivesse falando aqui com a empresa de commodity de aço, a estratégia que todo mundo usa é, vamos encorpar meu estoque, porque ele não vence, e vou entrar no processo de trabalho de RJ, tal. É isso que você usa também, né? Isso. Mas neste caso aqui não dá, né? Nesse caso aqui já é diferente, porque como ele é um cara que provavelmente está com... Ó, se eu voltar na página anterior... E o produto vence, como é que tu aumenta estoque, caralho? E aí tem um problema muito sério, ó, volta ali, ó, tá vendo? No item 2, ó, dívidas com fornecedores, tá vendo? Ele é uma rede de supermercados, ele já está com um problema de inadimplemento com fornecedor. E para piorar nesse caso, se você analisar tecnicamente, ele deve mais do que ele tem em estoque. Ou seja, ele já consumiu parte dele, do... caralho. Entendeu? Ele já consumiu parte do que nem é dele já. Ele tem 5 milhões de estoque, ele deve 6. Nenhum estoque é dele, irmão. Você entendeu? Só que isso... Matematicamente. Mas, irmão, isso é a média do que eu recebo no escritório. O cara não tem estoque. Não tem estoque. Com margem de 3,8%. 3,8%. 3,8% de lucro operacional, não é o LL, não. Isso é antes da contribuição social, antes do imposto de renda, antes da amortização e depreciação. Então, assim, se você olhar, esse cara fatura 8 milhões, com 3% ele teria 240 pau de... Vamos supor que fosse vezes 4, né? Ele teria 300 mil reais quase de lucro. Cara, se você analisa uma operação como essa, olha lá. 300 mil reais. Aí ele tem um imposto de renda ali de 17. Mas olha só a informação, o dado que ele colocou pra mim. 27 milhões de banco. Olha uma taxa de 3%. Vamos falar... Morreu. Não precisa 3 não, só. 2. Se for 2. Já matava. Matou. É isso. Só que aí é que tá a jogada. Quando eu analiso isso, aí eu venho aqui um outro dado que para mim é muito relevante, que é onde realmente sensibiliza muito, é nessa página. Olha ali a quantidade de funcionários que esse cara me relatou que ele possui. Você multiplica com a média da família brasileira é 4 pessoas.
Falando em 1.000. Então, assim, qual que é a nossa função do lado de cá? 1.080 pessoas. Então, se olha, essa rede, por exemplo, é um cara que ele tem... é uma rede, mas provavelmente é um mercado... Deve ser um grande mercado, vai. Ele é um cara que tem 270 colaboradores, tem um faturamento de 8 milhões, que é muito pouco, tem um estoque só de 5, tem dívidas aqui da ordem de 37 milhões. Se eu tirar tributo aqui da operação, ó, que tá... Você pode subir um pouquinho, Vini? Cara, que negócio sofrido, irmão. Se esse cara me convidar para ser sócio dele, mesmo ele estando na situação boa, Não tem como. Se ele falar comigo, não tenho dívida nenhuma, tu entra num negócio de EBITDA 3.8, eu não entro. Assim, isso é uma coisa importante que o Lázaro tá colocando, que vocês têm que saber. Todo negócio que tiver uma margem menor do que 10%, perigoso, já é um risco. Você tem que ser um exímio administrador. Você tem que ter um controle muito, muito fera da sua operação, porque qualquer oscilação de mercado de uma commodity, $1, pode travar a tua operação do dia para a noite. Amigo, por que eu sempre fui fã do Abílio Diniz? Porque, meu irmão, ele era um Jack Welch do varejo de comida, que é uma coisa difícil para caramba, irmão. Uhum. Aí você vê, ó. Esse é um caso, por exemplo, que é um caso nítido que nós temos no escritório. Ele nos procurou agora, logo depois da nossa último podcast. Como eu me comprometi em trazer, eu estou trazendo alguns casos aqui. Então esse é fresquinho. Esse é alguém que entrou ali... Isso é tudo pós a nossa... Não. Porque eu separei realmente cases reais para a gente tratar aqui. Show de bola. Esse caso, por exemplo, o que a gente vai fazer? O que a gente vai estruturar para ele? Dentro de todo esse endividamento que ele possui e a quantidade de funcionários que ele tem, que é algo que é realmente impactante, então o que a gente sempre orienta? A gente tem que, de alguma maneira, ter esse faturamento de 8 milhões estabelecido numa regra onde eu travando todo o passado dele, ele tem que demonstrar para mim que, de fato, ele consegue ter um EBITDA positivo. Melhor do que já tá ali. Melhor do que já tá ali. Porque 3.8 realmente é muito fácil. Não dá. Quando ele faz isso acontecer, o que ele chega à conclusão? Cara, o meu faturamento, quando eu fiz o endividamento, era de quase 20. Esse foi a narrativa. O Marcos chegava a faturar 20, 22 milhões. Então ele vai ter que voltar a crescer. Caiu para 8. Então, o que eu falo? Então, só que como é que tá a tua relação funcionário versus faturamento? Não mudou. Porque à medida que foi ficando difícil, eu não consegui mandar embora. Eu tive que deixar porque eu não tenho grana trabalhista, aquela coisa toda. E aí não tá aqui colocado, mas parte desses 27 milhões tem garantia do próprio mercado. O próprio ponto comercial, o próprio estabelecimento está a nível de garantia. Então, quando você olha essas informações, olha só, ele tem uma dívida muito alta, uma margem muito pequena, muitos funcionários, o ativo dele está com garantia. A dívida está com lastro? Está com lastro, só que não toda ela, mas uma parte. Só que uma coisa importante que você precisa saber, não é porque o lastro é o próprio mercado que ele vai perder, tá? Em recuperação judicial, o bem essencial à atividade permanece na posse do devedor. Então, nesse caso, não vai perder. Nós vamos conseguir manter. Só que qual que é o grande cenário disso daqui? Trabalhar como um advogado nessa operação, Lázaro, e como um contador só não vai resolver. Ele precisa de ter uma gestão estratégica muito forte. Por quê? Ele precisa aumentar esses 3,8 para pelo menos 8, 10. Então, esse é um movimento. Ele tem que fazer a gestão lá dentro. E reduzir e tentar crescer essa receita, né, velho? E aí qual que foi qual que está sendo o grande desafio lá? Conseguiu-se fazer uma redução a nível de colaboradores para realmente equilibrar a empresa num ponto onde ela consiga se manter com esse faturamento. Essa turma toda que foi colocada nesse processo de saída, foi colocado um prazo de pagamento que está sendo honrado, onde se realmente ele for atingindo as etapas de faturamento, ele vai recontratando esse pessoal. Então essa foi a contrapartida junto com o pessoal do sindicato para realmente fazer acontecer esse negócio, para que não fica tendo um volume de trabalhista num movimento que não ia adiantar você ter... Entra com uma reestruturação judicial, mais 10, 20, 30 processos entrando ao mesmo tempo, o empresário ele precisa de calma para poder equilibrar a cabeça e tocar para frente. Então esse é um caso real que a gente recebeu e é um case que eu quis trazer para você ver o nível da dificuldade do brasileiro. E é um cara que fatura praticamente 100 milhões por ano. É isso aí. Tá? Não é um cara médio crescidinho já. Já não. É que o business é muito de escala. Muito. Supermercado, cara, tem coisas, né? Commodity. Eu tenho um amigo que tem uma distribuidora de aço. Né? E ele entrou em RJ e saiu de RJ. E no caso dele, a RJ foi muito especial
Porque para ele conseguir sair, ele partia do pressuposto que ele ia ter que aumentar muito o faturamento. Sim. E para ele aumentar o faturamento, ele tinha que dar as mãos com os fornecedores. Então o fornecedor, quando você fala RJ, o cara fica assustado. E até para falar para as pessoas, a primeira coisa que ele fez, ele foi visitar um por um e falou, olha, minha empresa está no mercado há 20 anos, eu estou passando no pior momento da minha vida, eu não vou desonrar vocês. Só que para eu sair dessa e cumprir honra, você não pode diminuir meu crédito. Você não pode me cancelar. Que se você me cancelar, cortar meu crédito, eu não vou conseguir honrar e você se fudeu, junto comigo. Mas isso que o Lázaro está falando é o que a gente aplica assim, de maneira que foi fluindo ao longo dos anos. Entramos com a recuperação judicial, automaticamente, na semana seguinte, todos os fornecedores, sem exceção, são comunicados. A gente chama cada um no 1 a 1, faz a apresentação do projeto, porque, de fato, a nossa briga não é prejudicar trabalhista e fornecedor de forma nenhuma. A nossa briga é equacionar a questão financeira em relação a instituições financeiras que já têm margem para isso. E até para deixar claro que a ideia é você ganhar um tempo e regularizar o negócio. Que há momentos na vida que tudo que a gente tem que fazer é ganhar tempo. Se você não ganha tempo, tu morre. Por que dívida longa, mesmo tendo juros mais altos, é melhor do que dívida curta com juros baixos? Porque você não tem prazo, porra. E aí tem algo extremamente importante, porque o pessoal confunde, Lázaro, endividamento com inadimplência. É, exatamente. Tá endividado é longo prazo, mas é pagável? PNT, tá tudo bem. Marcela? Cara, você não tem. Cara, a maioria, vou falar, 99% das empresas estão endividadas. Mas inadimplentes são 30%, cara. É isso aí. Inadimplentes é aquelas que têm atraso superior a 60 dias. Eu vou falar que tem muita gente que me critica, mas vou dizer assim: se você tem um lucro anual de 1 milhão, se você tem uma dívida de 2 milhões, que são 2 anos de lucro seu, se ela estiver bem estruturada ao longo do tempo, você não tem problema nenhum, irmão. Se eu tiver com uma dívida de 2 anos, alongada em 48 meses, com a PNT que caiba na minha geração de caixa, eu nem falo para pagar, continuar pagando. Nem se preocupa. Nem preocupa. Agora, porra, tu tá com a dívida de 2 vezes o EBITDA do curto prazo, entre 12 e 18 meses, ou de 12 e 24 meses, aí tu tá fudido. Aí, meu querido, a PNT não vai caber, aí tu vai ter que tomar mais dinheiro, tomar mais dinheiro, vira uma bola de neve. E você sabe uma coisa que eu tenho escutado muito, cara, que me causa até uma interrogação, porque eu vejo assim, ó, quando você vê um cenário como esse, você como um consultor, você consegue chegar lá e restabelecer o cara? Fazer ele tomar um choque? Assim, eu falo assim, olhando esse endividamento, na técnica da consultoria, sem RJ, como é que faz para reestruturar um cara desse? Ele com 200 mil de lucro líquido, 27 milhões, não tem jeito não. Você entendeu? Aí eu vejo esse cara... Ele tem 100... Não, peraí. 200... O EBITDA tá dando 200 mil. Se fizer a conta... Ano tá dando 2 milhões e meio. E ele deve 27. São 10 anos. Só no banco, você tá falando? Só no banco, 10 anos. Só no banco. Aí se você olhar o restante aqui, ó... Não. Fornecedor tem mais 6 e trabalhista mais 500. Eu não sei seu nome aqui não, mas se você tivesse me procurado, eu falaria com você, irmão, você tinha que ter procurado antes, porque meu nome é Lázaro, uma milagre eu não faço. Vai ter que procurar outra ferramenta. Aí eu vou te fora da ferramenta RJ, qual a chance de arrumar isso? Não existe, cara. Não existe. Aí sabe o que vai acontecer? O banco chega, consegue alongar, dá uma carenciazinha, vai empurrando o cara pra tentar ir salvando o dele, até o momento que ele tem um bloqueio de conta, e é sempre assim, dia 5 ou dia 20, ele vai ter um bloqueio de conta fatídico na conta dele, que vai tirar um pouquinho de recurso que ele tem, que o governo tá fazendo isso com muita força. Aí não vai pagar folha, aí a coisa vai... Acaba. Em RJ, bloqueios de conta, você consegue desbloquear o dinheiro, tá? Só que isso tem que ser através de um processo que já está deferido na justiça. Deixa eu fazer uma pergunta, Pelosato. No passado, eu não lembro disso hoje, porque eu não cheguei a administrar nenhum caso assim. Mas lá atrás, por exemplo, eu tinha uma empresa que tinha 6 mil funcionários, que ela tinha um monte de problema. E quando bloqueava uma conta e que a gente via que ia atrapalhar o pagamento da folha de pagamento de 6 mil funcionários, o advogado entrava com recurso e o governo soltava. Hoje não, cara. Porque ele não quer que 6 mil famílias ficassem. Cara, mas hoje... Ele bloqueava uma série de outras coisas, mas o dinheiro do giro, que bloqueava os bens do dono, foda-se, tá todo bandido, até a conta pessoal do dono. Mais o dinheiro da folha de pagamento, isso aí que eu tô te falando, 2004, 2008, 10, e o cara aliviava se o advogado fosse bom, você ia lá conversar tal, e beleza. Hoje não, né? Em 2012 até 2018, eu vi isso acontecer algumas vezes, cara. Depois de um determinado momento dos últimos anos, principalmente pandemia pra cá, é assim, teve o bloqueio, se foi um bloqueio fiscal e você não tem a recuperação judicial, dificilmente você vai reaver esse recurso.
Entendi. Se for um bloqueio de dívidas da própria recuperação judicial que estão ali relacionadas, você vai reaver. Agora, antes, o que o juiz falava? Ninguém pode tocar no ativo e passivo do devedor. Por isso que acontecia isso. O cara estava em dificuldade, ia lá, pedia, apelava, excelência, funcionário, tá aqui minha folha. Exatamente. Havia uma sensibilidade. Hoje não tem mais, hoje está muito mecânica a coisa. Ou seja, não chega nem nele, né? Automático e pronto. Eu acho que, tecnicamente, o juiz, no volume que tem hoje de problemas, se for despachar todo mundo que está falando isso, ele não consegue nem atender. Não tem juiz, a quantidade necessária de juízes hoje para atender a demanda judicial hoje do país não é capaz. O país não aguenta. Pergunta para todo mundo que está ouvindo. Qual que é a dívida mais difícil para o empreendedor? Aquela mais dura, aquela que não alivia nunca. Fornecedor, trabalhista, banco ou tributo. Classifica as 4 de 1 a 4. As dívidas que nós tratamos dentro de um processo de recuperação judicial são, número 1, trabalhista, que é o foco da lei. Cuidar do cara. A lei, assim, igual esse caso que a gente acabou de falar, 270 colaboradores, o judiciário vai trabalhar em comum acordo com o administrador judicial e o devedor para realmente reestruturar e vai dar prazo e condições. Por quê? Tem muita gente envolvida. Certo. Num segundo ponto, ele vai analisar aqueles credores que possuem garantia real. É a classe 2 de credor. Pode ser fornecedor, pode ser banco, não importa. Tem algum tipo de garantia, veículo, imóvel, alguma alienação fiduciária, ele está na classe 2 e vai ser tratado em conjunto, todos os credores. A classe 3 de credores numa recuperação judicial é o credor quirografário. O credor quirografário é aquele que não tem garantia, que via de regra são esses 6 milhões de fornecedores que estão aí. É o cara do dia a dia. Do dia a dia. É o cara que mantém a operação rodando. É o cara que acredita, dá a mercadoria, me paga depois, empurra, prorroga, duplicata. Esse cara, ele trabalha sem garantia, ele trabalha na confiança do tempo. Cara. Então esse cara, junto com o banco, na modalidade de aval, entra nessa classe 3, que é o credor quirografário. Classe 4 é o credor microempresa e EPP, que a lei também quer proteger, que é o pequeno credor. Uhum. E aí a lei tem dado... O sustento dele vem dali. Vem dali. Então é o pequeno... são os fornecedores menorzinhos. Sim. Então a lei fala, cara, esse cara você tem que dar um tratamento diferenciado. Ele trata meio que como se fosse o trabalhista, para você ter uma ideia. E uma quinta classe que não está na lei, mas vem sendo abarcada desde a época do Bolsonaro, no final de 20, quando ele aprovou uma lei, é onde empresas em recuperação judicial possuem benefícios diferenciados para fins de renegociação. Que não sei se no tributo federal. Por lei era, por exemplo, sem RJ 60 meses, com RJ 84. Mas tem mais do que isso? Tem. Na verdade, o que eles fazem hoje? O que nós estamos fazendo através de um entendimento com a Procuradoria? Você leva o seu plano de reestruturação que você aprovou com todos os credores, ele utiliza aquilo como uma referência e ele pode tirar toda a multa e juros do seu endividamento. E parcelar em quantos meses hoje? Até 180 meses. Porra, já dá um fôlego do caixa. E aí, mas o que é o mais interessante? Você pode escalonar esse pagamento conforme o teu fluxo de... Então você fala assim, cara, no primeiro ano, procurador, eu quero pagar 3% da minha dívida. 2%. No outro ano, mais 2%. Depois eu vou para 4%. Você pode fazer esse pagamento, mas de uma maneira escalonada com base num documento oficial aprovado no judiciário, porque é uma referência. Então você tem margem para conversar, para mostrar isso de fato. Porque, de fato, se você mostra para ele, olha, todos os credores sofreram essa consequência. O Estado, o Bolsonaro, na época que ele fez a lei, deu esse entendimento. Aí o Estado do Rio Grande do Sul também aderiu, alguns estados estão aderindo, São Paulo tem também. Então você consegue tratar. Agora, dívidas municipais já não é assim, porque cada município tem a sua tratativa e normalmente município envolve dívida com garantia do imóvel, que é o IPTU. Então... Não tem perigo. Não tem perigo, não tem muito perigo. Mas foi bom esse lance. Eu queria apresentar um segundo caso. Manda o caso para nós. Deixa eu te fazer mais perguntas para tentar ajudar esses caras aqui. Então você falou, essa é a sequência ali de proteção e tal. É por isso, eu tenho um amigo, que um carioca, amigão meu, ele fazia muita operação com Americanas. E quando entrou em RJ, ele tinha a Americanas tinha uma dívida com ele de 200 milhões. E ele falou comigo, velho, tô no final da fila. É porque ele foge dessa classificação? Ele está no final da fila porque ele está na classe 3, que é o credor quirografário, ou seja, ele era um fornecedor padrão. Sim, ele trazia coisas da China e entregava lá. E aí, automaticamente, ele entra numa vala comum, vamos assim, por assim dizer, que a grande concentração de credores está aí. E só que a Americanas tem muitos outros fornecedores e credores nessa classe. E como recuperação judicial não precisa compor com 100%, você só precisa compor com metade, ele, para poder receber, ele tem que se tornar, em tese, um parceiro do devedor. Deixa eu te contar uma outra coisa aqui, que é bom deixar claro, porque muita gente na internet me pergunta, Lázaro,
Mas eu sou dono de uma empresa limitada. O cara não vai descaracterizar a personalidade jurídica, porque a lei mostra que a empresa limitada, toda dívida se limita à operação do business. E eu falo, gente, não vamos ser iludidos? Quanto tempo demora para você mostrar para esses caras? Eu sei, às vezes, vamos lá, eu já vi casos de horas, para descaracterizar a personalidade jurídica e na pessoa física. Lázaro, hoje, para você ter uma ideia, eu vejo assim, ó, o Estado e o credor normal hoje, ele está muito mais afinado com os trâmites jurídicos hoje, né? Então ele tentou uma vez, duas, viu que o empresário está criando algum tipo de caminho, ele já pede a desconsideração. E mais do que isso, ele envolve grupo econômico, às vezes com empresas que não têm a menor relação com a operação de fato. E aí nisso leva empresa da esposa, empresa de parente, só porque tem sobre... Que não tem, e aí cada um tem que ter um advogado, entrar no processo, se defender. Vira um balaio gigantesco. E quem tá fazendo isso, começou com esse movimento na pandemia, foi o governo federal, por incrível que pareça. Que louco. Aí tá vendo, gente, o risco? Entendeu? Porque às vezes teve um rapaz da minha audiência aí, ele já temou comigo, e ele é advogado. Falou, Lázaro, descaracterizar a personalidade jurídica não é simples, tal. Porque aí ele citou os artigos. Eu falei, rapaz, na teoria pode ser, mas na prática... Mas esse é um cara romântico. É um romântico. Prática... Sabe aquele advogado que se forma e tem o sonho? Sim. Maravilhoso, tal. E na prática você vê que não é assim. Eu já vi casos que era assim, o cara tinha um processo lá, de repente, em 24 horas, a conta dele foi bloqueada, ele descobriu por quê. Porque o cara entrou com esse pedido numa semana, outra semana estava pronto. E a pessoa, às vezes, nem é parte do processo. Isso que é a loucura. Isso que eu ia te falar uma coisa que, assim, que a gente vê hoje muito, 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 e a gente tem que tomar cuidado, que às vezes, por exemplo, eu tenho um caso, assim, que o cara fala, não consigo um negócio desse, não é possível você acreditar numa situação dessa. Um cara, ele tinha 1% de uma empresa aqui. 1% de uma empresa. E ele tinha participação em outros negócios que não tinha nada a ver com essa empresa. Pronto, já até sei. 1%. E os outros 99%, os outros sócios que tinham 99%, quebrou e não tinha dinheiro para pagar. A dívida foi 100%. Por ser cobrada dele que tinha 1%, porque ele tem patrimônio. O outro cara não tinha. O dono de 99%, por algum motivo, quando quebrou geral. E ele sobrou com o patrimônio na conta. E não interessa, o Estado não cobrou dele 1% da dívida, os fornecedores não cobrou tudo. E tem gente também que não acredita nisso. E só para complementar isso que você está falando, que é muito sério, e eu vejo as pessoas falarem assim, mas Marcos, eu tenho só 10% da empresa. Isso. Mas eu só ganhava referente a 10% da empresa. Eu falava, deixa eu te dizer, pro judiciário, meu amigo, você é um sócio. Você pode ter 0, alguma coisa, você é sócio tanto quanto o cara que tem 99,5%. Você é sócio. Aí o cara fala assim para mim, Marcos, mas eu saí da empresa há mais de 2 anos. Falei, legal. Eu tenho risco? Falei, olha, no meu entendimento, todos. Vou te contar uma coisa. E assim, e isso... Eu vi casos de 10 anos depois. O cara vendeu a empresa, 10 anos depois, o novo comprador não conseguiu assumir os passivos, voltaram tudo e bloquearam ele. Aí eu falo isso pro empresário, sabe o que ele fala pra mim? Não, mas não é possível, tá na lei, eu vi a lei. Exatamente. O artigo 900 e tal. Eu falei, meu amigo... Sabe o que acontece? Eu vou falar assim, eu falo pro cara, deixa eu te dizer, a maior defesa que você pode ter é atacar nesse caso. Então, se você participou de algo que não deu muito certo, monitora semanalmente para você saber o que está acontecendo. Não negligencia. Não negligencia. Se você deixar a mercê do destino, por mais que você acredite que está na lei, em algum momento você vai ser envolvido em algo que você não tem a menor noção. E uma coisa que eu falo assim, desculpa até... Dá mais mesmo. Às vezes o cara, o fundador da empresa, ele monta a empresa no nome dele, e ele tem filhos. Ele começa a ter uma dificuldade financeira. Ele vai lá e monta uma empresa no nome do filho. Eu falo assim, gente, tem como fechar essa empresa? Fecha. Mas, Marcos, eu não tenho onde falar. Assume as consequências. Você vai contaminar sua vida. Você vai colocar, às vezes, teu filho que não tem a menor condição de ser um empresário, vai colocar ele numa situação que, às vezes, ele trabalha num emprego público. Às vezes, já aconteceu de pegar caso do filho ser bancário, cara. Não poder ter nome sujo. E, cara, já peguei N casos e situações que eu vejo assim... Quando você está em dificuldade, não tenta criar uma mágica para fugir do seu problema. Eu adoro você A mágica é legal, cara. Vou até falar isso porque... Cara, hoje eu tive um almoço com uma pessoa e que ela estava sendo orientada por um grupo de advogados e para mim é tudo mágica. Nesse sentido? Porque na prática acontece assim, eu vou te dizer o porquê isso, tá? Não vai funcionar nada que eles estavam falando. É assim, o governo tem total conhecimento e entendimento das transações financeiras advindas do Pix.
O governo tem total entendimento através das suas redes sociais. As notas fiscais eletrônicas estão sendo cruzadas na entrada e na saída. Não tem mais por onde você desviar. Então você fala assim, vou montar uma empresa em nome do filho e vou viver minha vida lá e nada vai acontecer. Cara, em algum momento ele vai absorver todo o seu histórico, às vezes de milhões e milhões de décadas, às vezes de tributos, como um grupo econômico aqui, e o coitado não sabe de nada. Ó, eu vou falar o seguinte, a melhor maneira de você blindar a sua vida é você fazer a coisa certa. É a melhor maneira. Porque a coisa certa não quer dizer que você não vai ter problema, não. Tu vai ter, só que você se defende. Eu tenho um exemplo clássico de um cara, mora lá no Rio Grande do Sul, amigão meu. Ele era um executivo de uma empresa que faliu, certo? Ele era um executivo estatutário, mas lá no estatuto mostrava que ele não tinha poder, que ele só podia pagar até tanto, ele era um cara CLT, e ele estava lá. Quando ela faliu, ele teve todos os bens arrolados. Ele falava, gente, mas eu não era sócio, eu era um executivo estatutário. Rolou. Ele tomou prejuízo? Não, ele se livrou. Mas demorou 8 anos para ela. E quanto gastou? Nossa, mas demorou 8 Quanto gastou anos. com advogado, irmão. Recurso. Vou te dizer um outro CEO, amigo meu, era CEO da Polaroid. Lembra do Polaroid? A Polaroid sumiu. Sumiu, E evaporou. quando ela sumiu, no Brasil ela foi o quê? Abandonada. E ele tinha saído 2 anos depois que ela virou pó. Adivinha. Um dia, e ele era o CEO, CLT, estatutário. Não era sócio, gente. Não era sócio. Era um empregado. Ele demorou 4 anos para regularizar a situação dele. Perdeu dinheiro? Não, mas teve um desconforto. Ele provou que ele foi diligente durante o período dele, que não teve problema, mas foi uma luta. Você, como advogado, sabe essa dificuldade. O estresse. O estresse, o gás de energia. O cara acordou de manhã, estava tudo preso. Ah, para liberar a conta, demorou 8 meses. Para liberar os bens, demorou 5 anos. E aí, tudo bem. Mas, gente, Lázaro, mas ele estava certo. Ele não era sócio. Não interessa. Teoria Ana Maria Braga. Tá no bolo é recheio. Entendeu? Mas é isso aí. Tá no bolo é recheio. E no final do dia. Defenda. E no final do dia é isso. Então, assim, o cara nem era sócio e sofreu as consequências. Sofreu. E assim, é porque teve bons advogados. Se fosse Porque ruim, se contratou um advogado mais ou menos, o que acontecia? Perdia um prazo, só um prazo que perdesse. perdia tudo, tava errado. Considerava verdadeiro tudo que estava ali, acabava a vida do cara. Exatamente. Como eu já vi. É gente bem instruída, que tinha dinheiro. Contratou bons advogados e se defendeu. Então, cara, eu já fui estatutário num monte de empresas. Eu já sofri efeito colateral. Que você fala assim, eu tô 100% certo. Mas o desgaste. Sim. Então, esses 2 casos que eu tô dando exemplo, aí o outro cara fala assim, não, mas eu só tenho 1%, não tem perigo. Esses caras não tinham nem 1%. Quando viu. Quando viu. E nem sócio era. Nem sócio era. E o outro fala que sendo sócio com 1% o outro nem era, velho. Nem tava no contrato social. Teve de ter problema. Então, melhor maneira. Quando o advogado chegar e falar assim, vou te blindar, não acredite. Não existe. Não existe. Melhor coisa, vamos fazer certo? Vamos usar a lei do nosso lado? E você quer ver uma cautela hoje que tem que ter muito forte? Não é todo negócio que você sai colocando o seu nome. Por quê? Às vezes o cara vai ser envolvido num grupo econômico de algo que você não tem a menor noção. Você tá entrando num negócio hoje com ele, você pode amanhã... Vai pra pessoa física dele ou vai só pra empresa? Vai pra empresa. Ah, pra empresa. Vai pra empresa. Do outro. Mas só que assim... Mas a empresa é que sustenta o outro. Mas tem um desgaste. Tem um desgaste. Tem um desgaste. Então assim, vai colocar o nome num negócio, analisa mais muito criteriosamente quem são as pessoas que você está envolvido no dia a dia. Porque em algum momento pode ter esse balanço aí. E se tem uma coisa que a gente tem que pôr, é energia no lugar certo. Que é o quê? Da produtividade, da geração de emprego, né? Amigo empresário que vende pela internet, está com dificuldade de aprovação no meio de pagamento? O sistema que te atende não responde rapidamente seus problemas? Ele não tem um help desk que vai te ajudar a vender mais? Eu tenho a solução. Conheça a Page. Page é a melhor plataforma subadquirente para você que vende pela internet. Se você quer vender mais pela internet, se você quer vender com mais segurança e você quer ser bem atendido com atendimento humanizado, vem para a Page. Clica aqui nesse link, conheça mais a plataforma. Eu tenho certeza absoluta que você vai migrar da onde você está para a Page. Esse caso, por exemplo... Vamos lá, mais um. Esse é um caso interessante também. Veio para nós depois do nosso podcast também. Esse cara me apresentou essa relação. E uma coisa interessante aqui, Fê, só para você ter uma ideia. Quando de fato eu pedi um detalhamento, passou de 50 milhões esse número que aí tá 31. É que eu não trouxe o número... Ele aqui postou que não devia imposto nenhum. Não, é. Tá tudo certinho, né? Não, é quando veio a relação, passou de 50.
E é um cara grande também. Ele nem sabia, né? Na prática, ele falou... E aí tem um caso meio triste envolvendo essa operação, porque é um empresário jovem, nesse caso. Ele é um cara muito trabalhador. E ele, em algum momento, terceirizou a gestão da empresa com pessoas de extrema confiança. E quando foi perdendo um pouco do time da empresa por uma questão pessoal que ele passou, ele, quando acordou de fato para tomar a rédea do negócio... Posso te dar um negócio? Procuração pública passada, sabe aquele caso que passa procuração e acaba deixando na mão das pessoas? Vou te dizer só uma coisa. Nunca contrate pela confiança, contrata pela competência. Isso. Confiança deveria ser, que a gente chama em inglês default, em português uma condição sine qua non, todo mundo deveria confiar em todo mundo, a gente sabe que não é bem assim, mas a competência tem que vir na frente da confiança. O que o Marco está falando aqui, eu vejo isso na vida. Direto, eu vejo uma área financeira indo de mal a pior e eu pergunto, quem é o gerente financeiro? É um cara que eu confio. Mas ele é um bom financeiro? Acabou. É o que eu falo sempre, cara. Aí ele não era um bom financeiro. Às vezes é o parente. O cara confiava nele. Deixa eu contar pra você que eu já vi um caso de uma empresa grande que o financeiro era a sogra. Olha que maravilha. E era dona de casa. Olha E que virou beleza. financeiro da sogra. E uma empresa que estava faturando 200 milhões. Cara, veja, É uma loucura. eu não tenho nada contra, mas se ela se profissionaliza e vai, beleza. Agora, qual é a chance dessa pessoa querer se profissionalizar, aprender, ir a mercado, dar cabeçada? Não, ela vai lá e assume um negócio gigante. O que acontece, irmão? Ela fica olhando contas a pagar e contas a receber na sorte. Na sorte. Se olha bem. Só isso. Escolhe um papelzinho, puxa, vou olhar essa linha. Na sorte, porque é isso, cara, não adianta. Se contrata pela competência, não pela confiança, não tem outro jogo. Mas vai evoluindo. Esse caso, por exemplo, era uma dívida de 31 milhões, era um pouco maior depois porque entrou tributos e tudo mais. E o cara saiu do faturamento médio. Mas olha isso que eu queria te mostrar. Nesse caso especialmente, o faturamento médio estava em 7 milhões e 300 aproximadamente. E o último mês, que foi o mês que deu realmente a travada do negócio, bateu 3 milhões e meio. E aí, meu irmão, com uma dívida daquele tamanho ali, 3 milhões e meio de faturamento, uma empresa com média de 7 milhões, EBITDA deve ficar negativo. Só que no caso dele, ele me comentou, se você puder passar na página seguinte, na página seguinte ele me passou assim, Marcos, o meu negócio ele tem margem. Não, margem é uma coisa, EBITDA é outra. EBITDA é outro detalhe. O que ele apresentou? E o que ele fez para mim? Ele falou, Marcos, eu já tô enxuto. Diferente do outro caso, Lars, esse daqui, ele já fez a redução de colaboradores, ele tinha preparado minimamente um estoque para aguentar 30 dias, o faturamento estava em 3,5, ele precisava de fato de ter esse remédio. E a vantagem desse empresário pro anterior é porque dentro de todas as operações que ele tinha marca, produto com marca. Deixa eu te falar uma então ele tinha um pouco mais de... Se esse cara, por exemplo, ele tá ali, ó, capacidade de pagamento mensal de uma PNT, isso, né? 1 milhão, não é isso? A capacidade de pagamento da PNT é de 1 milhão. Ele tem uma dívida de 27 milhões. Cara, é meio foda. Se ele não for para RJ, literalmente. É RJ. E com 50 milhões de dívida, não, 27 é só com o banco. Você falou que ele foi a 50. Mas é tributo, tá? Aqui na conta. Mas de qualquer forma... Não, mas é pesado. A capacidade de pagamento dele ali, o lucro mensal de 1 milhão... Só que a capacidade... não é, porque ele já tem um juros de 600 milhões. Não, os juros mensais que ele paga é de 600 pau. E o lucro é de 1 milhão, então sobra 400. Aí ele tem os juros e deduções de mais 300 e pouco, acabou. É assim, pra você ter uma ideia, ele tem um lucro que seria de 1 milhão no faturamento que ele colocou, em tese, só que só os juros da operação para ele rolar é 20 e poucos % do que ele fatura. Então dá pouco, quase o que ele colocou de margem lá em cima. Não, e é 62% do lucro mensal que ele diz ter. E assim, isso é que é uma estimativa que a gente colocou de 2%, que eu sempre coloco essa estimativa, porque na verdade quando o cara me apresenta os contratos, aí eu ponho o valor de fato real da análise. Porque senão fica uma coisa onde, às vezes eu estimo 3%, que é o que eu gostaria, e o cara fala, não, mas meus juros não é alto assim. Eles sempre acham que os juros é mais baixo. Só que esse é um caso, por exemplo, de um cara... Tom, peraí, se ele fala... não, tá certo, é isso mesmo. Entendeu? Não, aqui eu vi ali 28% de margem de lucro, sendo que ele faturava 3,5, mas... Aí dá quase 1 milhão. Vai dar 1 milhão, é isso aí. Dá quase 1 milhão. Mas assim, são números que ele colocou e preencheu. Na prática, quando ele me apresentou, não era isso, tá? A margem real, o EBITDA dele, a margem dele era inferior, os juros que ele pagava era maior. E aí foi feita uma equação nesse sentido. Uma outra pergunta. Quais os negócios, categorias de segmento para ajudar essa turma aí, que tem mais risco e menos risco? A gente falou que o supermercado é difícil. Transporte. Eu sei que posto de gasolina também. Posto de gasolina, supermercado. Mas quais são os tipos de business que você fala assim, esses aqui, galera, é luz vermelha ou amarela?
Cuidado. O primeiro segmento que eu colocaria seria o transporte. Transporte. Transporte para mim é um segmento muito, mas muito... Se fala transporte, é transportadora, caminhão... Transportador em geral, cara. Em geral. Porque eles têm um problema de concorrência muito forte, eles brigam muito entre eles para conseguir fechar o frete e o valor. O que as empresas exigem deles a nível de informação e documento. Por exemplo, lembra daquela lei que mudou a jornada? Lembro. Reduziu a jornada do motorista? Ali muita transportadora, desde aquele momento hoje, tem muito passivo trabalhista. Então, um cara que tem muito passivo trabalhista hoje nesse segmento, que é um gargalo muito forte, ele patina muito. Sabe que eu conheço uma transportadora? Fatura 300 milhões e ela, nos últimos 3 anos, ela tem 0 trabalhista. Olha que beleza. Mas aí é uma gestão, né? É na gestão. É uma gestão ativa. 0 trabalhista. Esse cara nunca teve uma dívida na vida. Foi ter agora porque eu fiz ele tomar. Falei com ele, irmão, tu tem 18% de EBITDA, de lucro líquido. Você está girando o seu capital de giro inteiro com o bolso próprio. Não precisa, Não né? precisa. Toma risco um sem pouquinho aí. necessidade. E mesmo assim ele tomou 0,38 do EBITDA. Puxa vida, cauteloso até. Fez pra te agradar. Fez te agradar. 0,38 do EBITDA. Tá feliz, mas tomou 0,38. Porque ele prefere assim. Sim. Ele fala assim, cara, é o meu estilo. Minha cabeça pira Com dívida. com dívida. Eu conheço alguns assim. Aí então é o seguinte, se pira, Não faz. não faz. Porque você Não dorme. Não dorme mais. Tá tudo bem, mas não tá dormindo. Exatamente. Mas nesse caso, por exemplo, você vê empresário jovem, mas ele já estava equacionando, tomou a medida certa, fechou a recuperação judicial. Ele vai sair? Vai sair. Antes dele realmente ter esse processo, ele estava pagando uma média de 140 mil por mês de consultoria. Esse cara. Deixa eu te falar uma coisa então, peraí. Você falou transporte, o que mais? Vamos ajudar esses caras aqui. Tenta colocar 5, 4. Supermercado. Supermercado. Que eu vejo que tem muita dificuldade. Toda a parte de produto que você não realmente tem uma marca, então você é um distribuidor. Sim. Uma trade, um distribuidor. Você é distribuidor de equipamentos médicos, você é um distribuidor de equipamento. Você é distribuidor, cara. Construção civil, você é. Commodity, então. Commodity. Eu sou distribuidor de aço. Cara, você, quando é um distribuidor no momento atual, onde a indústria está conseguindo se conectar com o consumidor final, há um gargalo, há um problema muito forte aqui no meio do caminho. Então você tem que ter muita atenção, porque qualquer patinada. E eu lembro o seguinte, se você trabalha com algum desses segmentos, principalmente commodities, para você ganhar dinheiro, você tem que ter escala. Quando você tem escala, bate 300, 400, 500, 1 bi, isso não te protege. Ela torna uma equação um pouco mais saudável, mas como a margem é muito baixa, 3, 4, 5%, e você é grande, tem um efeito colateral também. Se você ficar 10% negativo de uma empresa do bi, é 100 milhões, irmão. Sim. E você quer ver um outro detalhe que eu vejo bastante? Quando você também tem uma indústria ou algo nesse sentido que é concentrado demais a sua carteira na saída. Você tem poucos clientes finais. Você tem um bom faturamento, mas você tem lá 4, 5 clientes que consomem isso. Cara, se um deles tropeça... muito cuidado nisso, no atendimento desses caras, porque se de fato um sair... Eu vou te dizer uma coisa. É o lucro. Tô querendo desanimar esses caras, não. Mas 90% das marcas que eu conheço que vende pelo e-commerce, ou elas estão em dificuldade, ou eu garanto que elas vão passar dificuldade em breve. Porque eu vejo gente que fatura 300, 400, 500 milhões, no final da linha só sobra 4, 5, irmão. Jesus. Isso não é um negócio, né? Isso é um kamikaze, né? É um trocador de dinheiro. E você vê marca, puta, consolidada, boa tal. Se você olhar, tem marca que no final sobra 5% e o gateway de pagamento, as operações leva 5%. Ou seja, o gateway leva 5%, só sobra 5% para ele. Então, a operadora de cartão de pagamento... Ela é sócia 50%. Ela é sócia 50% do lucro do cara, velho. Sem pisar lá. Mas é aí que tá. Você tá falando um negócio que essa visão ele não tem. Você quer ver uma outra visão? O cara faz assim, ó. Ele vai numa empresa, ele começa o negocinho dele hoje. Aí ele tem o primeiro faturamento dele. Olha só essa narrativa que eu falo pro empresário. Ele tem o primeiro faturamento dele. O que ele faz? Continha no banco, o banco vem todo parceiro dele e fala, vou antecipar para você. Antecipou, trouxe a valor presente aquela duplicato com um deságiozinho de 3%, que seja, 5%. Vamos lá. No mês seguinte, ele faz de novo o processo. Ele fatura e desconta. Você concorda que ele só se beneficia da operação de desconto a primeira vez? Claro. Depois virou... Depois é só a sequência daquele problema. Então assim, cara... Às vezes é melhor uma dívida estruturada. Muito melhor. O que você sempre falou, cara, estrutura uma dívida de longo prazo, garantia, faz alguma coisa decente. Faz uma conta de qual a sua necessidade de capital no médio, no curto e longo. Aí você chega num valor.
Talvez você não toma tudo de uma vez, mas se você já alinha essa linha de crédito com o banco, você toma a primeira, sua empresa ganha fôlego, você toma a segunda, às vezes você não precisa nem tomar a terceira. Pronto. Mas de estruturar, aquilo que você falou, a antecipação, vamos colocar assim, se o cara trabalha com serviço, ele não tem estoque. É muito comum isso, gente. Presta atenção nessa história aqui, que eu uso todo dia. O cara falando comigo, eu tenho um amigo que antecipa tudo. Falei, vem cá, a empresa dele tem lucro... É uma empresa... Nós acabamos de falar da empresa de educação aqui. Uma empresa de treinamento e educação tem 40% de LL ou 35% de LL. Você não está falando comigo que se esse cara resolver antecipar os 12 meses dele, porque ele quer, ele com 50%, ele larga 15% para o banco, sobra 35% para ele, esse cara não vai quebrar. Ele pode antecipar o seguinte, ele quer rasgar. Eu vou comprar alguma coisa assim, estou sem dinheiro, eu vou lá e antecipo. Agora, ele não tem estoque, o estoque é entrega. Agora, se ele é um cara do supermercado, ele vai se ferrar. Eu já escutei gente falando assim, mas o fulano faz. Eu falei, vamos parar pra essa. Calma, respira. Tem business e business. O fulano tem 40% de LL. Tu tem 10%. É isso. Se o fulano com a Selic do jeito que tá, se ele quiser antecipar, não tem problema pra ele. Agora o outro... Com a Selic do jeito que tá, antecipou, quebrou. Acabou o dinheiro dele. E você sabe o que está acontecendo agora? Que eu tô vendo bastante, principalmente esse ano, muita gente com problema de inadimplência em razão do FGI da pandemia. Sabe aqueles empréstimos que o governo liberou em 2020 e 2021? Concordo, sim. Tá tudo agora renovando. O PERS que acabou, agora tudo renovando. Cara, tá virando uma loucura financeira muito forte isso daí. Sim. E o banco fala, cara, eu não posso te ajudar porque é do governo. Aí fica com um papo lá e... Vocês escutam eu muito falando que se uma empresa não consegue pagar a taxa de juros do mercado pela qual ela atua, ela é um ruim negócio, que você usar capital de terceiro é o melhor negócio. Eu estava conversando com o Pelosato aqui agora sobre um outro business. E a gente chegou numa conclusão que é muito melhor usar capital de terceiro. É muito. Eu vou ganhar metade do que eu ganharia, mas zero risco, zero tudo certo. Só que para fazer isso tudo, o cara tem que saber fazer conta, né, Marco? Cara, mas assim, a gente faz conta de zero alguma coisa centavos. A gente faz... E essa é a jogada. A gente analisa no detalhe a coisa. E o empresário, qual é o problema? Ele tá em dificuldade financeira, a última coisa que ele vai analisar é o negócio dele. Exatamente. Ele corre atrás de dia inteiro do quê? De grana. Exatamente. Preciso de dinheiro hoje, porque eu preciso de tanto hoje, preciso de tanto. E aí tem boleto, troca, não tenho pedido, vou antecipar. Cara, essa lógica de trabalho, em algum momento, vai te levar a uma fadiga emocional e seu negócio não vai segurar. Exatamente. Então, assim, você não precisa esperar estourar a tua vida para isso. Então, contrata um consultor para te ajudar. Pô, o consultor tá caminhando com você, mas você tá vendo que tá difícil, cara, você tem recuperação judicial para fazer. Exatamente. Você tem caminhos a seguir hoje. Não precisa deixar também o ego, como a gente comentou, acabar com a sua operação. E chega um ponto depois que o cara não consegue mais, né? Padrão de vida. Se você precisasse reduzir teu padrão, você não reduziria? Reduziria. Cara, eu falo isso pro cara e ele fala, você fala porque é fácil falar. Eu falo, não é que é fácil. Eu já fiz isso uma vez. Eu peço a Deus todos os dias que não me deixe andar para trás. Eu posso até de lado ou para frente, mas para trás nunca, entendeu? Agora, lembra o seguinte, a maioria não nasceu assim com esse dinheiro. Então, se voltar um pouquinho atrás para dar 10 para frente, faz parte do jogo. É uma estratégia. É uma estratégia. E lembrando o seguinte, você está salvando aquilo que bota o alimento na sua boca. Você está salvando aquela atividade que dá todos os recursos para sua família viver bem. Então, ela tem que ser prioridade. A empresa tem que ser prioridade. Outra coisa, gente, muito importante. Independente do seu tamanho, tenta separar a pessoa física da jurídica. Nossa, cara, muito bem lembrado, cara. Você vê muito caso assim? Muito. Padrão de vida assim, ó, a empresa pode estar faturando, você não está rico. Tenta ter uma retirada, um salário, um prolabore, algo que você viva com ele. Não, mas eu posso. Calma, pode ser que as coisas mudem e no final do ano você não vai retirar o que você esperava. Deixa acontecer, deixa se provar no tempo. E como o vinho bom se prova no tempo, deixa a tua empresa se provar no tempo e consolidar. Eu tenho um critério que eu já usei por muito tempo sobre dividendos. A gente fazia o seguinte, Lázaro, é legal fazer antecipação de dividendos? Eu acho ótimo, desde que você tenha critério. Eu faço o seguinte, você está fazendo a apuração do balanço trimestral ou mensal, do seu DRE bonitinho. Se a sua empresa deu 100 mil de lucro, você vai dividir como antecipação de dividendos somente 30%. Você tem um caixa livre de 100, você só divide 30. Sabe por quê? Porque se você sofrer um deslize, você não descapitalizou a empresa. Qual que é o problema hoje? Problema não, que quando é assim tá bom. O cara tem um caixa livre de 100, ele distribui o 100 de dividendos. Nossa. Entendeu? Mais um pouco, às vezes. O problema é que o cara às vezes distribui o 100 e distribui o capital de giro.
Não. O cara pega o capital de giro para ele viver. Capital de giro é de giro. Pecado crucial que mata qualquer empresa é mexer no capital de giro. Você não mexe. É inegociável mexer no capital de giro. Tem cara que compra fazenda, cara que compra casa, compra carro com capital de giro. O próprio Caixa Livre. Lázaro, eu posso distribuir meu Caixa Livre todo? Pode, mas não faça no mês a mês. Todo o critério, todo o negócio que eu já tive até hoje, 30% no mês a mês. Quando você chegar, fechou o ano, você vai fazer a apuração do resultado do mês de janeiro. Em fevereiro você vai ver, puta, deu tudo certo. Sobrou 70% aqueles 30% que eu antecipei. Já equalizei, ainda sobrou 70% no caixa. Pô, e o capital de giro? Capital de giro composto. Se você quiser pegar os 70% que sobrou para você, ok. O capital de giro está composto. Vai viver. Vai viver. Aí você vai tirar. Agora, o problema é, no mês a mês, você tira todo o dividendo. Você antecipa 100% do dividendo. Loucura. Se você tropeçar, se passar por uma fase difícil, vai bater aonde? No fluxo de caixa. Não, aí vai tomar dinheiro emprestado. Tomar dinheiro emprestado. Juros Selic mais alguma coisa. Então, eu tenho uma regra cautelosa que é, quer antecipar dividendos como forma de pagamento? 30%. Ah, Lázaro, eu quero 50%. Ok, mas você tem menos colchão. Aí você antecipa. O resto você vai. Outra coisa, cara. Os caras que chegam assim, isso aqui é um sintoma, na minha opinião. A causa é outra. A causa é outra, A causa vem antes. Aqui no caso foi padrão de vida. Aqui foi padrão de vida, Padrão né? de vida. Só de Porsche tinha 3. Apartamentos na cidade, 2 coberturas no mesmo prédio, que é o melhor prédio da cidade. E assim vai. É isso. Padrão de vida Estados Meu Unidos, grande 4 amigo. vezes do ano pra fora. Amigão, você sabe o que eu tô falando pra você. Seu negócio bom pra caralho. Aí você tirou o dinheiro do fluxo de caixa pra comprar apartamentos em BC, Camboriú. Show. Você tirou o fluxo de caixa. Você comprou 1, comprou 2, comprou 3, né, irmão? Esses dias a gente tava conversando e você chegou perto de mim e perguntei, cara, mas por que você tá assim? Ele falou, deixa eu te contar. E ele sabe. Não, mas é. Só que o negócio dele vinha crescendo muito pelas atas. E ele Acreditou falou, demais. eu posso descompor esse capital de giro, posso comprar esse apartamento, porque o crescimento vai continuar, porque o negócio dele explodiu na pandemia, continuou crescendo até 23 travou. Acabou. Só que aí ele já tinha descapitalizado muito e não conseguiu cobrir o caixa novamente. Ele está vivo hoje, ele não precisa de RJ, ele vai sair. Bom. Mas ele teve que dar um passo atrás na vida pessoal gigantesco e segurar a onda, mas sobreviveu. Ainda foi bom. Foi bom. Ainda foi bom, né? Podia ter sido pior, podia ter quebrado, mas não quebrou. Pra quê? E em vez dele comprar só 1 em BC, comprou 1, comprou 2, comprou 3 em Balneário de Camboriú. E aí você fala assim, pra mostrar pra quem? Pra impressionar quem, Jesus? Pra quem? Pensa assim, A maior paz que você que é empresário tem que ter recurso, cara. eu conheço você, eu sei que você gosta de coisa boa, eu sei que você anda de carro bom, sei que você faz tudo de bom e do melhor. Você mexe no caixa da empresa fazer isso? Jamais. Também jamais. Jamais. Se qualquer uma dessas coisas que você comprou virar pó, você fica pobre? Mas Então pronto. valeu a curtida. Tem um amigo meu que fala isso, fala assim, Lázaro, mas assim, eu tô comprando isso aqui, mas eu não posso perder dinheiro. Ó, vou dar um exemplo. Um amigo meu gosta muito de carro, e ele falou, me liga pra mim, né, como a gente gosta e entende, ele conversando comigo, Lázaro, tô comprando esse carro, deprecia muito? Eu falei, depende, se você comprar 0, você tá fudido, você vai perder 800 mil, Já agora. 3 meses. Tirou 0, vai perder 800 mil nesse carro muito caro. Entendeu? Agora, se você comprar da segunda mão, não. Agora, se você comprar esse modelo, talvez você até ganhe, porque esse é muito mais raro, muito mais difícil de achar, mas você vai comprar ele e tal. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você precisa desse dinheiro? Ah, eu preciso. Eu falei, então não compra não, irmão. Faz isso não. Não precisa. Compra não. Você só vai fazer isso se você falar assim, não, Lázaro, se esse dinheiro amanhã virar pó, Não muda nada. não muda a minha vida. Pronto. Aí, meu amigo, tu faz o que você quiser. Não, e você sabe uma conta? Isso é meu pai, tá? Meu pai é um cara muito... Lembra daquele sonho que a gente estava falando ali atrás? Daqueles é isso caras? aí. Aquilo tem que ser um dinheiro que vire pó. É isso. É isso. Aquilo que você estava falando ali, que a gente estava falando, porra, eu quero esse, quero aquilo. Aquilo é um que você fala assim, tô comprando, mas se virar pó não muda a minha vida. Não muda nada. Uma matemática que você pode usar, meu pai sempre falou isso aí, eu vou levar pra minha vida. Ele falou, olha, o que você tiver de valor de carro, você tem que ter de dinheiro aplicado no mínimo. No mínimo. No mínimo. Aplicado. Mas se você for bom, você vai ter o que você tem em imóveis e em carro também aplicado. Exatamente, concordo. Então, cara, num primeiro momento eu não quis aceitar. Depois eu comecei a entender e hoje eu tô refletindo sobre isso de uma maneira de que ele tava me preparando pro futuro. É isso, Se irmão. prepare, porque assim, a reserva, ela traz paz na hora de você dormir.
Lázaro, a gente vê tanto empresário sem dormir, Todo desesperado, Todo mundo o pode semblante do cara. Todo mundo pode sofrer um tropeço, você não Todo acha? mundo, Você não cara. vê todo dia isso, cara? Todo dia tá. O negócio tá ótimo hoje, daí 2 anos o negócio não tá bom. É isso aí. É isso aí. Acontece alguma coisa, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então, ó, eu trouxe Vamos lá. A primeira RJ foi de supermercado, esse foi de um grande distribuidor, Distribuidor de quê? material de construção. Material de construção. Agora eu Próximo. vou apresentar para vocês um do agronegócio. Sim. Você sabe, cara, que até foi bom falar. Eu tenho um cara também, um cliente do agro, cara de bi. Chegou a faturar 7 bi. Tem uma dívida 3,5. Sabe onde ele errou também? Pandemia, o agro voou, né? Ele chegou a dar Dodge Ram pros diretores da empresa. Ah, que beleza. Ele comprou apartamento fora do Brasil pra caralho, comprou casa. Não foi só Miami, não. Miami, Europa, Miami, França, Nova York, Itália. E sabe com o que ele comprou? Ele, como uma empresa que cresceu muito rápido, ele não tinha governança nem controle. Ele comprou com o circulante da empresa. Ah, legal. E foi fazendo isso tudo com o circulante. Uma estratégia Só linda. que agora, como é que tu vende apartamento lá fora, traz dinheiro? Como é que tu compra imposto? Como é que tu... Time de venda. Tem que baixar preço, se humilhar para vender. É isso, cara. E ainda que tem apartamento para vender. Agora, se pegar essa... Aí tem um outro erro, tá? Se vender o apartamento para pagar dívida, pode ser que não dê certo. Agora, se colocar no negócio, para o negócio, vou continuar tracionando, comprar mercadoria, ainda... Pode ser que gire, até Pode ser porque que gire. você pega o dinheiro do apartamento, olha que a gente falou, uma dica boa. Você vendeu um imóvel, você compra dívida ou compra seu estoque. Vamos supor que o seu CMV é de 30%. Se você pagar a dívida, aquele dinheiro, você matou parte da dívida. Se você compra de estoque e seu CMV é de 30%, você fez aquele dinheiro crescer 70%. O seu estoque é de... O CMV é só para entender. O custo da sua mercadoria vendida é de R$3 e você vende ela por 10. Então o CMV é de 30%. Se eu pegar um apartamento de 1 milhão e pagar uma dívida de 1 milhão, ou eu compro tudo de mercadoria que custa R$3 e eu vendo a 70... A 10, você imagina o seguinte, aí eu pegar 1 milhão... E vou fazer praticamente... Vou fazer 10. É 30... Não, vou fazer... Vai fazer 2,5, né? 2,5. 2,5. É 30%? 2,5. Eu vou pegar 1 milhão, vou fazer 2,5. Aí com 2,5 eu pago a dívida. Pronto. Aí é inteligente, porque aí eu vejo muito o contrário também. O cara vender para pagar dívida no desespero. Cara, não é por aí. Não é por aí. Não é por aí. É o tal da loja de roupa que o cara sai liquidando estoque para pagar a PNT do banco. Aí volta e compra Aí mais caro. Aí, meu amigo. Vamos lá, esse é o quê? É outro caso. Esse é um agronegócio, a empresa do agronegócio. Tá? É uma empresa que também tem o seu faturamento de R$1,5 milhão, na média. Mês. E esse cara deve praticamente 16 milhões. Tá? Esse é um caso foi um caso bem emblemático para nós, porque o agronegócio, o público do agronegócio, ele é muito cauteloso em relação à dívida. E qual é o grande problema desse endividamento? Eles normalmente têm o lastro da propriedade. 90%. Então, assim, essa dívida bancária, que se vocês analisarem de 13 milhões, está completamente lastreada. Garantida pela propriedade. Que vale no mínimo o dobro, Lázaro. Quando você for dono de uma farmácia e se achar que a vida está difícil, você pensa no plantador de soja, que ele tem que regar, ele tem primeiro arar a terra, aí ele tem que adubar a terra, aí ele tem que plantar, aí ele tem que jogar pesticida, ele tem que jogar adubo, Tá com a chuva. Aí ele tem que rezar para chover e rezar para fazer sol. Também. Porque você tem períodos de sol, períodos... Aí depois que você fez isso, você deu uma colheita boa. Aí você você tem que colher, armazenar, e aí vem o pior. Commodity. Você tem que contar. Soja, por exemplo, já bateu 1,94, caiu para 94 e hoje está 140, 130, não recordo. Mas assim, você imagina, se o cara plantou numa época que a safra anterior estava 194, então o custo de insumo está mais alto, que assim também, tá? Commodity subiu, sobe tudo. Commodity baixou, o insumo não baixa. Isso baixa tudo. Não baixa, menos o insumo. E aí você fez uma época de colheita, quando a soja está batendo a saca 1,94. Ela caiu para 94, como aconteceu no Brasil, está 140, então sua margem já esmagou. Então, se você acha que administrar uma farmácia é difícil, o agronegócio, o cara, além de tudo, tem que ter fé, irmão. E rezar pro clima. E você sabe de uma coisa? Eu vejo assim, nesse caso especialmente, me tocou bastante, que é uma empresa praticamente de 50 anos, a família. E é agricultor ou ele é vendedor de insumo? Agricultor. Agricultor. Deu o imóvel em garantia na pandemia para se ajustar. Tava contando que um faturamento ia vir. No meio do caminho,
Safra não foi boa? Não foi boa, deu essas quedas que... Quando a soja é um balizador, né? A soja veio vir, todo mundo acreditando. De repente o negócio veio de ré. Durante a pandemia foi quando ela bateu 1,94, irmão. Veio tudo pra trás agora. Então, assim, esse cara especialmente, ele tem um endividamento de 15 milhões, 16 milhões quase, frente a 1,5 milhão de faturamento. Qual que é o gargalo desse cara? A margem... Próxima aí, Davi. A próxima página, ele tem uma margem... Pode abaixar mais um pouquinho. Olha a margem dele, Lázaro. Então é um negócio que você vê. Ele conta com todos esses fatores: clima, tempo, paciência, dá a casa, dá o imóvel dele onde ele mora, faz tudo para tentar ter a sorte de ter uma margenzinha de 10. E só de juros que ele tá pagando mensal na estimativa. Os juros que ele tá pagando numa estimativa 2%, tá? 300 pau. Tem um lucro de 150 e tem 300 de juros. Ou seja, já não paga imposto. Já tá pedalando, tentando se controlar. Ele tá com a fome tão grande que o estômago dele já comeu o rim, comeu o fígado. É isso. Não tem mais o que fazer. Ele tá se autodegradando, entrando em inanição. E aí, quando você analisa isso é só os juros, tá? Eu não tô falando de amortização. Não tem a pena inteira no meio, não. Não, é só a parcelinha. É só o jurinho. Só o jurinho dos 16 milhões. O principal não tá aí. Não tá aí o principal. Só os juros. Imagina se coloca o principal. Então aí foi um caso nítido, porque bem essencial, o banco não tem acesso a retomar, mas você tem que ter uma estratégia para pagar, porque também não vai ficar sem pagar e tá tudo certo, tem que pagar a dívida. Só que é um caso bem delicado, um caso bem crucial para nós, tá? E você vê, funcionários tem poucos, tá vendo? 20 funcionários só. A nível de estoque tem 500 mil, faturamento é 1,5 milhão, ou seja, não tem praticamente nada. Uma semana e 10 dias de estoque, se realmente for um estoque bom. O que é aquele juros reduzido? Lá em cima tem juros mensal e juros reduzido. O que é? Na prática, a gente colocou esse número embaixo como se fosse um máximo que ele poderia ter de juros. Como se fosse essa conta. Que seria equilibrado com o valor do lucro mensal dele, entendeu? Ele teria que ter um juros reduzido de 158 para poder, pelo menos, tentar dizer que vai sobreviver. Porque sem a principal, né? Não. Isso é só uma análise interna nossa. Tá bom. Esse é um caso. Cara, isso é assim, né? Você vê? E é uma empresinha que fatura nada, seus praticamente 20 milhões no ano. 20 milhões no ano. É uma empresa boa. Outra coisa também, turma, que é assim, cara, o empresário, às vezes, ele fatura 10, 15 milhões, ele é mais rico que quando ele bate 50. Porque quando você chega na empresa mediana, você tem um aumento de custo operacional de sobrevivência e você está numa zona de risco tão importante que eu escuto isso o tempo inteiro. Porra, Lázaro, mas quando eu faturava 10, 15, 20, eu, na minha vida pessoal, estava melhor do que hoje, que eu faturo 60, 70. Aí eu falo, você não é o único. Tem muita gente que entra nessa faixa também, nessa fase. Eu tenho uma teoria para isso aí, sabia? Quando você é especialista em ganhar campeonato paulista, você não tá preparado para Champions League. É verdade. O teu time tá especializado em ganhar aquele tipo de campeonato. Cara, não se mete no... Cara, o Brasileirão é outro jogo. E eu falo isso mesmo. Quanto Libertadores é outro jogo. Uma lei para mim, lei. Quanto maior você é, você precisa de mais gente sofisticada. A diferença de uma empresa pequena para uma empresa grande, as dores são muito parecidas, mas a sofisticação muda. Um gerente financeiro que lida com BI é diferente do gerente financeiro que lida com 10 milhões. O mindset do cara é outro. O nível de relacionamento, tudo. Posicionamento, mesas que eles sentam, faz a diferença. Às vezes um jantar salva um negócio. Às vezes um cara que veio num faturamento de 10 não sabe nem o que é um... Primeiro que é o seguinte, se você fatura 50, 100 milhões, provavelmente você não tem acesso aos bancos, você tem acesso às agências. Acabou já, e tá aí o problema. Quando você já fatura BI, você já tem acesso ao banco direto, irmão. Não é mais a agência, já pulou. Já pula a plataforma já. Já pula a plataforma. Já senta com quem manda. E aí já começa a vida a ficar mais difícil. Mas só que é o seguinte, quem é esse cara que vai conversar aqui em cima? Não é o mesmo cara que conversa com o gerentinho da agência. Outro dia um cara veio falar comigo, montar a história dele, que ele era um superintendente, presidente de uma agência do Cicobi, e ele entendia tudo do mercado financeiro. Concordo, do jogo pequeno. Cara, eu já vi vários... Do grande, não. Lázaro, o que você falou um negócio que eu lembrei agora. Vários caras que não são empresários, quando eles se aposentam no banco especialmente, eles querem empreender. O que eles fazem? Normalmente compram franquias. Aí, quando você toca um negócio no dia a dia que é seu, já é duro. Quando você toca uma franquia, automaticamente você tem um royalties para passar. Então você tem que escolher muito bem a franquia. Não tô falando que franquia é um mau negócio. Se você errar, tem que pedir esmola para 2, irmão. Mas você tem que ter muito entendimento. Aí o que ele faz? Ele começa a querer tocar um negócio da maneira que ele tocava operação para clientes no banco, cara. Não vai fechar. Foi bom você tocar nesse assunto. Eu falo o seguinte, cara, franquia é um bom negócio? Eu tenho amigos que têm holds de franquia. Eu tenho amigos que ele tem mais ou menos
100 e poucas franquias, cada um num segmento. Ele tem uma estrutura para aquilo. Ele sabe escolher, por exemplo, uma franquia da Cacau Show, da Copenhague, do Boticário, não tem erro, irmão. Pelo menos... Que se prove o contrário, né? Por enquanto elas estão indo bem, obrigado, muito bem. Agora você começa a pegar umas franquinhas qualquer, esse cara ele escolhe bem, ele vira master de todas as que ele tá. Aí ele dita, né? Aí ele dita, ele vai lá, negocia. E ele tem uma hold. Se você pensar, um cara que tem 100 e tantas franquias de master de todas, se ele quisesse ter a empresa dele, ele poderia. Sim. Mas ele escolheu isso como business. Sim. São escolhas. Tem gente que trabalha com commodity e é difícil pra caramba. Tem gente que trabalha com supermercado. Nós acabamos de falar que supermercado a gente não quer mexer com isso, né? Imagina. Tem gente que tá lá que quer mexer com isso. Então, não tem certo, não tem errado. Mas é importante o cara tomar cuidado. Eu escutei de um cara que vende franquia, cara. Deixa eu fazer uma pergunta. Aonde o cara põe o dinheiro dele? Eu tenho uma lei pra isso. De que Por exemplo, eu recebo todo dia. Lázaro, eu tenho 1 milhão. Aonde eu faço o investimento? E a minha lei é aonde você domina. É isso. Ah, não, bota em energia, bota em posto de gasolina, bota em cosmético. Não, velho. Se você não entende porra nenhuma disso, não ponha seu dinheiro. Agora sim, hoje o cara com R$1 milhão, se ele aplicar no banco assim miseravelmente a 1% ao mês que vai dar de fato, cara, sem risco de funcionário, quem vai te dever é um bancão aí. Risco de inadimplência, cara, deixa passar esse momento. Deixa quieto. Procura, nesse momento, não faça nada a não ser guardar esse recurso. Porque, de fato, empreender nesse momento que o mercado está hoje, vendo a pandemia como deixou o reflexo, que nós estamos colhendo hoje fruto, acredito que da pandemia ainda, muitas talvez. Empresas sim. Muitas empresas ainda estão sentindo isso. Cara, o jogo vai mudar muitas vezes ainda. Total. E o mundo gira, irmão. O mundo gira. Eu falo o seguinte, empreendedorismo sobe. Você não é da sua época, que você é mais no garotão do que eu. Eu vivi nos anos 80, irmão, inflação de 75% ao mês. 80% ao mês. E como é que funcionava? Cara, o estoque era dinheiro. Então ninguém põe dinheiro no banco. Ah, mas eu tenho que pôr com o banco para o banco corrigir. Não, o banco corrigia a inflação. Mas o seu estoque subia mais que a inflação. Então era o seguinte, você comprava diariamente. Todo dia comprava. Anos 80 era todo o dinheiro que entrava, você comprava todo dia. Hoje em dia o cara faz o quê? Ele faz uma previsão de demanda, na medida que o estoque baixa, ele compra. Nos anos 80 é o seguinte, eu vendi hoje de manhã, de tarde eu compro. Eu vendi hoje, de tarde eu compro. Tudo que você vende, você calculava o seguinte, eu tenho que ter 1 milhão de estoque. Esse 1 milhão, como a inflação é muito grande, ele vira um ativo circulante, é assim, vende de manhã, compra à noite. E no mês que vem, você não tem mais 1 milhão. Como era 70% a mês, você tinha que ter 1 milhão e 700 de estoque. E vai de novo. E no outro 1 milhão e 700. Então, você não poderia esperar um mês, porque seu dinheiro não valorizava como a mercadoria. Você quebrava. Então, o modus operandi da época era real time, estoque circulante. E circulante era cíclico, todo dia comprando. E você vê, você vê que o brasileiro ele é um lutador, né, cara? Porra, deixa eu falar um negócio. O sistema bancário brasileiro, é surreal, né? É foda, é bom pra caralho. É extraordinário. Por quê? Comparado do mundo, velho. É um dos melhores do mundo. Mas se você vê, o nosso país é gigantesco, nós temos o quê? 10 bancos hoje? Por aí. É bom mesmo. Você fala top 1, 4. Cara, mas você fala assim... Bradesco, Itaú, Santander e BTG. Pronto. Banco do Brasil também não é negócio. Não, tirando os públicos. Tirando o Caixa Econômica e Banco do Brasil. Tirando os públicos. Privado. Esses 4... tudo bem, você tem Safra, você tem uma série de outros, mas Itaú, Bradesco, Santander e BTG. E você vê, são caras que dominam o mercado de uma tal maneira que, cara, toda a recuperação judicial que eu tô aqui, você cruza os mesmos advogados, a mesma estrutura, é sempre o mesmo papo, a mesma a ideia. Então, assim... Você sabia que o BTG é maior que o Santander no Brasil? Não sabia, cara. Mas tem jeito. No Brasil. Não, mas o pessoal lá é arrojado, né? Vai pra cima. O próximo caso que eu queria passar também é um caso que tem bastante movimento na nossa operação. Rapaz, é verdade, hein? Nós já estamos aqui há quase 1h30, mas vamos embora. Vamos passar um pouquinho, vamos embora. Eu tenho tempo ainda, então vamos embora. Vamos acelerar aqui, ó. Vamos embora. Esse é um caso de uma empresa que nos procurou também. Esse cara, ele tem uma... Davi, é você, Davi, que tá devendo, cara? Deixa eu pegar aqui, peraí. Davi. Aqui, ó, Davi. Não, esse daí não tá aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Bom, vamos passar por aí, vamos por aí. Vai por aqui. Esse daí tem um faturamento médio, se puder baixar um pouquinho aqui, ó. Esse daí tem um faturamento médio de R$800 mil. Aqui lá, mudou a apresentação desse slide. R$800 mil de faturamento, 833. O último mês faturou 850. E ele tem de dívidas totais 2 milhões. Não tá ruim, não. Depende do EBITDA. Deixa eu ver lá a geração de caixa. Esse daí... E a margem de lucro, 5%. Tá ruim.
Porque ele tem 50 mil ele tem 40 mil por mês para pagar. 40 mil por mês para pagar. Se você pega uma dívida de 2 milhões de reais ali, tirando o tributo, que ele tem uma correção de 2% em cima daquilo... Só os juros já mata ele. Ele tem metade do lucro dele indo embora ali. Só nos juros, sem a PMT. Então, o que ele precisa fazer? Estancar juros e principal para poder continuar. Então, você vê, ele tem uma correlação de dívida de praticamente 2 vezes o faturamento bruto dele. Mas, mesmo assim, pelo tipo de endividamento, ele está num gargalo muito grande em razão da margem que ele possui. Então, olhando de fora não seria o caso, mas você vê, a margem dele levou ele para uma RJ. E olha o tamanhozinho da dívida, 2 milhões e pouquinho. E não tem jeito, se você não faz, não consegue sair. Casos e casos, né, meu irmão? Casos e casos, mas nesse cenário, assim, cara, a gente vai evoluir muito aqui. Nem falar nisso, Marco agora já é quase meu sócio aqui, a gente vai estar muito tempo aqui discutindo por quê. Porque a gente quer trazer para a mesa o que os outros podcasts não falam. Só conta case de sucesso. Aqui a gente quer te ensinar a fazer as coisas. Ou pelo menos te orientar como entender o que funciona para procurar a pessoa certa para te ajudar. Porque é óbvio, o cara escutando a gente aqui ele não vai fazer RJ sozinho. Mas ele entende qual que é o cerne da questão. Eu posso complementar isso que você está dizendo assim. Você fez contabilidade, sabe da importância dessa matéria, eu fiz também. A gente tem uma atuação mais técnica e não de ação de fato, né, no dia a dia. Mas um ponto fundamental que todo empresário tem que ter assim, cara, independente do que você for fazer, do teu ramo, seja lá qual for, contabilmente, você está no regime de apuração correta? Porque você vê, eu mostrei vários cases aqui, são empresas que poderiam estar no lucro presumido, sim, lucro real, porque tem prejuízo e tal, mas todas aqui, tirando as 2 primeiras, estão no lucro presumido. Então você vê, o cara tá tributando um lucro... Tá pagando 18%, sendo que ele poderia pagar nada, uma margem de 10%. E tá negativo. Você entendeu? Então você vê, ó, o cara tem um problema seríssimo por uma opção tributária. Eu tenho uma regrinha básica. Gente, isso aqui não é lei não, isso é regra que tá na minha cabeça. Quando o cara me pergunta assim, Lázaro, qual regime eu tenho que estar? Simples, presumido ou lucro real? Se o faturamento dele já estourou a cota do simples, então você esquece o simples. Ou se ele tem mais de 3, 4 CNPJ no mesmo CPF, ele esquece a regra do simples. Aí a regra básica que eu uso assim, padeiro, porque você tem que entender o tipo de negócio também. Padeiro qual que é a sua margem de contribuição, sua margem de lucro hoje? É de EBITDA. Meu EBITDA é de 12%, sai do presumido, irmão. É isso. Porque presumido tu paga 18, mais ou menos, 16, 17, sai do presumido. Agora... Não, Lázaro, mas eu não tenho despesa, eu sou um serviço, tal, não sei o quê. Falar, opa, aí calma. Porque o lucro real, a margem, o EBITDA de 10, eu ia falar, porra, mas peraí, se você tem EBITDA de 10, você não tem despesa, porque EBITDA é 10, então você está precificando mal. Porque às vezes o cara tem 10 funcionários, não tem despesa, mas ele precifica muito barato. Então, mas aí ele vai ter que ficar no presumido mesmo, porque não tem outra opção. Sim. Agora, se a precificação está certa e ele tem um SG&A muito grande, está com 10% de lucro, na minha cabeça é difícil esse cara estar no presumido. Ele tem que estar no real. Você também pensa isso? Eu penso assim tá também. Certo? Por que eu penso isso? Porque margem pequena, tecnicamente, em algum momento... Ela vai oscilar. Ela vai oscilar. Só que nesse momento que ela oscila, no lucro real você consegue manobrar dentro da lei. E no presumido não, tu vai pagar na veia. E aí, receita. Mas aí talvez na presunção, né? Só que na presunção do presumido, se você fez a opção, você vai ficar o ano inteiro pagando algo máxima que pode ser da presunção. E naquele, não supor que foi um ano difícil pra você. Cara, você emburacou algo que talvez você não recupera. Exato. Então assim, você que é empresário tenha muita atenção e muita cautela em relação ao regime de tributação. Vou dar um exemplo prático. Se você é uma consultoria, tem pouco funcionário e tal, tá aí, fica no presumido. Pronto. Agora, tu é uma indústria. Calma. Vamos fazer uma análise correta? Mas, veja... Distribuidora, uma série de coisas. É isso. Qual é a margem do meu negócio, cara? Qualquer balançada que der, se eu tiver no presumido, eu posso quebrar? Posso. Pode dificultar meu caixa? Pode. Então, já fica no real. Porque vai ter momentos que você vai ganhar, momentos que você vai perder, mas você vai ter a certeza de estar andando junto com o movimento. Isso. E eu escuto, gente, o cara falar comigo, olha, mas meu advogado, meu contador falou o seguinte, que até o faturamento tal, 4 milhões, alguma coisa, tal, eu fico no simples, até o faturamento aqui eu fico no presumido, depois eu vou pro real. Mentira. Depende do tipo do business. Às vezes você fatura pouquinho, tem que estar no real. Exatamente, tem business que você já nasce no real. Já nasce e fica lá, porque o investimento foi tão alto que ali você vai ter, às vezes, 2, 3 anos sem pagar lucro. Exato, porque você não vai ter... Você tem um pré-operacional e no real esse pré-operacional te protege de uma série de coisas. E você vai amortizando aquele lucro ao longo dos anos, depois você vira presumido. Exatamente. Se for tão bom. Por isso é importante
ter orientação correta. É isso. Antes de você chegar na mesa aqui, né, para pedir ajuda, quando você está criando o seu negócio, você tem que ter a contabilidade correta. Cara, é fundamental a tua parte contábil. Assim, presume-se que você entende do seu negócio. Mas assim, tão importante quanto entender do seu negócio é entender da contabilidade. 100%. Então o que a gente tem focado hoje lá? O que falta hoje no nosso mercado? Profissional, cara. O que eu acho que falta a nível de profissional? Não tem muito advogado que entende de recuperação judicial, cara. Total. E quando o cara entende disso daqui, ele entende só da lei, ele não entende da estratégia para poder fazer isso aqui. Total. Então ele não consegue identificar o que foi feito lá atrás para poder falar, cara, você precisa mudar isso, reduzir folha. Eu tenho uma métrica no escritório, eu falo assim, 10% do seu faturamento é o teu limite que você pode gastar com folha de pagamento. Aí o cara fala, mas é impossível. Eu falo, mas vamos tentar. E aí você começa a ver, Lázaro. Tem cara que paga 30%, 40% do faturamento é folha. Eu falo, cara, como que você vai sobreviver? Exato. Não, mas... Aí começa. Então assim, a gente vai criando algumas regrinhas do tipo básicas, mas bem básicas, que se o cara aplica, ele sai desse estágio de negatividade. Cara, queria te fazer uma proposta. Não sei se você vai conseguir fazer isso. Eu fiz isso aqui na Optimize, até para vir esses dias aqui. Você trazer um cliente e ele falar como é que está sendo o dia a dia dele, pré-RJ, pós-RJ. Com certeza. Você consegue esse cliente? Será que o cara topa? Se você quiser uns 4, 5 já... Tá bom, sabe por que isso, gente? daqui Porque agora é o seguinte, aqui ele viu como é que ele faz análise, o dia a dia, como é que ele faz o diagnóstico. Agora, o próximo episódio... Trazer o cara na pele. E aí a gente vai discutir aqui como é que era a vida antes. O que ele fez de errado para chegar naquele ponto? Como é que era o sufoco aqui? E depois agora, como é que ele está equalizando? Ele vai sair? Com quanto tempo ele vai sair? Com 4 anos eu saio, está equalizado, está bonitinho, para ele mostrar o dia a dia. Até para acabar com esse tal desse temor. Sim. Esse monstro que se eu pedir uma RJ eu quebro, se eu pedir não sei o quê. Então... Eu vou fazer até... se você me permitir, vou trazer um cliente na fase inicial. Sim. Um que já está no meio do caminho já para aprovar e um que já terminou de aprovar. Vou trazer 3 clientes aqui diferentes. 3 episódios. Três caras para realmente dividir a dor do dia a dia com vocês. Para vocês terem uma ideia que isso não é o bicho papão que plantaram na cabeça de vocês. Isso não é concordado. Como esse episódio vai demorar, a gente faz um longo e a Fê depois divide. Primeiro, segundo, terceiro episódio, passo a passo. O cara que tá entrando, o cara que tá no meio, o cara que tá saindo, para mostrar o quanto o recurso legal, bem feito, vai ajudar você a passar um momento de sufoco. Irmão, o mundo gira, ninguém é melhor do que ninguém, tu está. Evolui. Conhecimento te protege, mas não te blinda. Lázaro, um empresário com conhecimento, ele está muito mais protegido. Mas ele não tá blindado. Por quê? Porque você tem o mercado e você tem outros fatores que vão te balançar. Uhum. Então, o que a gente faz aqui? Dividir conhecimento. Papo gostoso, né? E eu acho que isso vai ser do caralho, velho. Os 3 vai ser do caralho. Não, vai ser, eu vou entrando, o cara conta como é que era antes, aí ele entrou, tá no começo, um outro no meio e o outro que tá saindo. Não, o cara fala, querido, ó, fiz isso, deu certo. deu certo. Prazo, tô saindo aqui. Reduzir minha dívida em tanto. Uma outra pergunta, o cara pediu uma RJ, chegou o prazo lá, é 4 anos o prazo médio, né? Na verdade, da data que o cara pede até aprovar, tá demorando hoje 1 ano a 1 ano e meio. Até aprovar. E depois de aprovado, quanto tempo ele tem? É tempo de processo, 10 anos para pagamento. 10 anos para pagamento. Sendo 2 de carência. Então, e geralmente, com que tempo o cara sai desse buraco, mais ou menos? Cara, tecnicamente, 4 anos depois de aprovado, ele sai. É isso que ela pergunta. Porque geralmente o que tem na minha cabeça era 4 anos, prorrogando alguma coisinha, o cara já resolveu. É porque depois que aprovou, Lázaro, ele tem 2 anos de carência. Quando ele começa a pagar, ele já tem caixa o suficiente para recomprar aquilo que está alongado de uma maneira até mais assertiva, antecipada. Show de bola. E aí ele zera a conta, que ninguém quer ficar numa RJ para sempre, né? Quer encerrar e viver a vida e trabalhar. É isso aí. A ideia da RJ não é defender ninguém, é salvar o business. Salvar o negócio. É que o cara acha que DRJ é pra defender o cara fez tramóia e tal. Pode até ter gente safada que faça, porra, mas a função não é essa. Não, e se tiver nesse cenário com a gente, não vai andar. Exatamente. A gente não defende esse tipo de profissional, esse tipo de empresário no nosso escritório não é bem-vindo e nunca será. É isso aí. Se você tá querendo criar uma RJ pra não pagar os outros, não aparece aqui. Mas não. nem chama. Nem chama. É isso aí. A gente quer histórias reais de quem realmente luta, empresas familiares, de pessoas que querem mudar de vida. E a gente vê, às vezes, né, cara, uma empresa que tá há 30 anos, 40 anos no mercado, passando um momento difícil. E esse é o lance de salvar, essa é a hora. A gente não falou quantos anos tem essas empresas, mas muitas dessas, cara, estão aí há muito tempo. Há muito tempo. E às vezes pegou uma turbulência ruim.
Pegou É. que o nosso país é especialista nisso, né? Especialista, cara. Porra, já vivemos 80% ao mês de Quando inflação, tá tudo velho. bem, 50% de imposto sobre exportação nossa para os Estados Unidos. Exato, Cara, puta eu merda. tenho parceiros nossos que vendem só para os Estados Unidos, cara. Você sabe que tem uma coisa, me perguntaram sobre isso. Qual a minha opinião sobre isso? Vai ter um monte de problema? Vai. Agora, tem gente que exporta muito. Se está com sobretaxa para exportar, mesmo o dólar estando alto, ele vai ter que vender no mercado interno. Se ele derramar a mercadoria no mercado interno, ele vai abrir mais competição, provavelmente baixo preço. Fode o mercado, mas o consumidor final talvez ganhe. Eu tenho a mesma análise que a sua, cara. Entendeu? Porque o cara vai ter que escoar. Vai sobrar a mercadoria onde? Aqui dentro. Aqui dentro. O que vai acontecer? Oferta demais, Oferta demais, preço preço, baixo. a inflação dá uma... Dá uma balançada. Ajeitada. Dá uma ajeitada. Esse é um efeito colateral, que eu fui falar isso na mesa redonda, o cara discutiu comigo e Ficou escutou bravo. errado. Disse que não, que isso vai gerar muito mais problema, porque o cara vai perder a mercadoria. Eu falei, meu irmão, eu sou Vende. um empresário, eu não vou perder minha mercadoria, Eu vendo irmão. barato, mas eu vendo. Mas eu não perco. Então, isso no final, o que o Trump fez, essa guerra com o governo, pode ter um efeito colateral secundário que pode ajudar o preço na gôndola. Eu tava lá quando ele fez isso, né? Essa semana que passou. E ele falou, e saiu bem pouco na matéria o americano não deu muito enfoque nisso, ele não tá muito preocupado com a gente, né? Mas qual que é o que eles fizeram? Que eu achei que aí tá um ponto que é um pouco complicado. Eles falaram assim, ó, e se você que estiver aí, no caso no Brasil, quiser vir para o nosso país para empreender aqui, nós vamos te dar todas as condições de agilidade para que você consiga implementar seu negócio aqui. Aí Aí o negócio já dá uma... Eu falei, cara, ainda bem que eles falaram aqui, porque se falar Se lá... falar lá, vai ter um monte de nego fazendo Vai, fila lá para abrir empresa lá. No final do dia, o brasileiro, você vê, foi a maior exportação de milionários do país esse ano, sabia? Mais de 1.200 milionários saíram do nosso país e levou 46 bilhões do nosso país para fora. E vou te contar um negócio, Pra você por ter exemplo. ideia, esse ano foi um recorde histórico. As grandes empresas, né, porra, a própria JBS aí, ela emprega quase 100 mil pessoas nos Estados Unidos. Os caras estão com operação com 100 mil empregos lá dentro. Porra, velho, é um monstro. Mas, galera, chegamos ao fim desse episódio. Ficou longo, mas você que tá assistindo aí, que meu irmão... Eu vou colocar um recadinho lá no começo. Assista até o final. Fê, coloca um lettering. Assista até o final e tem uma promessa. Vamos voltar. Nós vamos voltar, fazer um episódio provavelmente mais longo do que esse, que aí, se for o caso, a gente divide eles, mas é muito legal, a gente vai trazer na prática. Vai estar aqui na mesa com o cara que está entrando no RJ, o cara que está no meio, o cara está saindo. Brilhante, irmão. Irmão, e eu queria dizer assim, ó, isso aqui que a gente apresentou para você é um método que a gente utiliza, verdadeiro, eficaz, nesse sentido aqui, muito transparente em relação aos números. A gente não pode se esconder em cima de uma falsa realidade. De jeito Então, você que é empresário, coloca toda a tua verdade para fora, faça o diagnóstico. Isso aí. Esse diagnóstico, se você quiser, quando você preencher, ele vai direto para você. Depois, se você puder deixar o link no... Sim, ela deixa sempre, né? Você recebe o seu diagnóstico Você e já faz tem a o sua link análise. dele assim, você quer um diagnóstico, clica aqui, tem lá não? Mas eu acho que você tinha que colocar lá. Você dá o diagnóstico gratuito pro cara? Esse eu faço diagnóstico gratuito, se quiser. Então bota no QR Code assim, cara. .com.br. Bota no QR Code assim, ó, diagnóstico Dá pra pôr gratuito, aqui, se você tá link? ajudar. Diagnóstico, se quiser. Não. Pode pôr. Na edição põe tudo. Pôr na edição e vamos fazer, porque Escreve, esse diagnóstico é gratuito para você, Sabe por empresário. quê? Faça a sua análise, porque no final, é até importante, ó, ele faz uma análise via inteligência artificial que a gente projetou para isso. Então tá bom. Galera, então tá ouvindo? Você tá precisando de um diagnóstico, mesmo que você não queira fazer neste momento, só para você saber se tá indicado, se não tá indicado, Vai lá. você vai clicar aí no link, você vai ganhar o diagnóstico Ele gratuito. faz uma análise e recomendação ao final, em todo. Então, se você fizer o diagnóstico, ao final dele você vai receber no seu e-mail uma recomendação, uma ideia do que você deve de fazer, de que caminho procurar. Cara, show de bola. Entendeu? Então, Prático, simples, pontual, dá para fazer. Galera, você que tá ouvindo, tá com alguma dificuldade, não deixa de fazer o diagnóstico. Isso. Certo? Só agrega, não diminui em nada. Irmão, obrigado. Obrigado a você. Como sempre. Daqui a pouco, vamos estar de novo aqui. Galera do Padrinho, se inscreve no canal. Se você gostou desse episódio, meu irmão, clica na tesourinha, encaminha para todo mundo. Outra coisa, vai participar da parte dos membros. O Pelosato vai gravar conteúdo aqui só para membro, tá? Nós vamos escolher conteúdos aqui que não vai para todo mundo, vai para membro, então faça parte do clube de membros do Padrinho. Entra lá e vem aprender com quem realmente faz. A ideia aqui é fazer isso, é trazer aula sobre o que você tem de fazer no dia a dia. Já está prometido mais 3. Com certeza. Obrigado. Então gente. pronto, fechou. Obrigado pela equipe aí.
Até a próxima, galera.